pessoal. Hoje teremos uma batalha épica envolvendo dois seres extremamente poderosos que já enfrentaram um panteão e venceram. Do meu lado esquerdo, temos o fantasma de Esparta, o filho de Zeus, o matador de deuses e atualmente o deus da esperança, Kratos. E do meu lado direito, temos o rei macaco, o grande sábio que se iguala ao céu, e aquele que enfrentou mais de milhões de deuses, Sun Wukong. Antes de começar, quero dar um aviso muito importante. Quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, principalmente na parte de Sun Wukong, eu havia notado que as informações, feitos e escalonamento dela estava totalmente desatualizado, e que possui informações ausentes, incorretas ou não confiáveis. Mas mesmo assim, decidi utilizar as informações da Viz Battle Wiki, para que essa luta seja mais igualada. Embora outras wikis tenham informações mais coesas, porém mesmo assim eu vou utilizar essas informações para o vídeo. E também, queria divulgar dois canais, um é um inscrito e companheiro do canal e outro é um amigo meu, João Sebastião e o Brozinho. Vou mencioná-los e divulgar seus canais na descrição. Agora, chega de enrolação, pois a análise vai começar. Começando pelo Sun Wukong. Sun Wukong nasceu de uma pedra mágica formada a partir do caos. Ao nascer, viveu a maior parte de sua vida na Montanha das Flores e Frutas. Lá, juntou-se e conviveu com um grande grupo de macacos, acabando por descobrir uma caverna secreta que os macacos poderiam usar como seu novo lar. Os macacos ficaram gratos por isso e aceitaram Sun Wukong como seu rei, proclamando o rei macaco. No entanto, Sun Wukong não estava feliz com a vida pacífica deles, pois temia a morte e o fim de seu tempo no reino mortal. Por isso, decidiu buscar a imortalidade, cruzando muitos mares e continentes. Sua jornada foi bem sucedida, pois ele aprendeu não apenas a imortalidade, mas também obteve todos os tipos de habilidades. Ao longo de sua história, ele acabaria entrando em conflito com as forças do céu, rebelando-se contra elas e, por fim, sendo aprisionado sob uma cadeia de 5 montanhas, selada pelo Buda por 500 anos, após ser libertado sob a condição de acompanhar o monge Tripitaka em uma peregrinação para recuperar os sutras budistas do Buda e de sua terra pura, antes de levá-los à casa de Tripitaka. Isso os leva, juntamente com alguns companheiros, a uma jornada para o oeste, e no final, Sun Wukong se torna o Buda vitorioso na luta. Sun Wukong possui habilidades e poderes altamente poderosos, se tornando um dos seres que já enfrentou um exército de deuses e o próprio Buda, sendo eles: características físicas sobre-humanas, maestria em furtividade, regeneração, ranking F, acrobacia e exercícios físicos usados enquanto dentro do corpo de um monstro, artes marciais. É sugerido que sua destreza marcial é comparável à sua habilidade mágica em importância. Ele lutou contra milhares de deuses treinados e guerreiros divinos, celestiais que têm milhões de anos. Ele até lutou em pé de igualdade com um clone de si mesmo, que era um macaco de 6 orelhas, e afirmado que eles têm precognição e, sem nem mesmo se mover, sabiam de todos os eventos em um raio de milhares de quilômetros de si mesmos instantaneamente. Maestria em armas. Ele ensinou seu exército de macacos a serem proficientes com todos os tipos de armas. Sua proficiência com seu cajado impressiona deuses e demônios ao longo da história. Ataque de sopro. Pode soprar ventos tão fortes que destroem florestas e criam tsunamis do tamanho de montanhas. Reflexão de ataque. Sun Wukong pode usar magias para que água, fogo e trovão não possam machucá-lo. Ele também pode repeli-los. Amplificação de estatísticas. Pode mudar a composição do seu corpo para se proteger. Sun Wukong e suas transformações, em geral, mostraram que mudar sua forma pode torná-lo mais forte. Consciência cósmica, pode ouvir até o céu e o submundo. Com seus olhos, ele pode ver se algo é verdadeiro ou falso, bom ou mal, rico ou pobre. Ele também afirma que é capaz de ver o mundo inteiro. Sentidos aprimorados. Ele pode ver coisas como as asas de uma libélula precisamente, mesmo que estejam a 1000 milhas de distância. Capaz de ver através de transformações e ilusões junto com metamorfos. Respiração subaquática tipo 2, afirma que não pode se afogar. Purificação, tipo 2, tendo dominado o grande caminho, Sun Wukong seria capaz de lançar feitiços que purificariam sua mente e seu corpo. Criação de campo de força, Sun Wukong pode criar barreiras desenhando no chão.
Ele também pode usar magia para criar uma barreira ao redor de seu corpo. Imortalidade. Tipo 1. Sun Wukong é declarado várias vezes como tendo vida eterna. Tipo 2. Ele pode viver com e faz piadas sobre ferimentos fatais como ser decapitado ou ter seu corpo rasgado apenas por diversão. Tipo 3. Ele pode se regenerar ativamente de ferimentos fatais, como ser decapitado ou ser rasgado. Tipo 4. Ele tem uma vida extra para cada uma de suas transformações. Tipo 5. Ele é incapaz de morrer, já que a morte não se aplica mais a ele. Intangibilidade elemental. Pode se transformar em éter. Interação não física. Luta contra espíritos malignos ao longo do romance, que são confirmados como inexistentes. Interage constantemente com coisas que não são físicas, como nuvens. Manipulação da vida. Sun Wukong pode criar vida a partir de seus cabelos e transformá-los em criaturas com habilidades especiais, como insetos adormecidos. Ele também pode transformá-los em seres como espíritos do trovão. Manipulação de luz. Pode gerar luz de seus olhos. Realidade subjetiva limitada e manipulação de informação. É afirmado que em algum momento Sun Wukong começou a utilizar o poder do Dharma, que é a realidade subjetiva e informação para manifestar seus poderes. Autossustentável. Tipo 1 e 3. Não precisa dormir, não tem problemas no espaço e é capaz de viajar pelo cosmos. Anulação de poder. Mostrou a habilidade de destruir magia. Manipulação do sono. Pode forçar as pessoas a dormir por semanas. Manipulação da água. Pode virar rios e agitar oceanos. Mostrado que ele pode manipular a água até certo ponto. Projeção astral. Sun Wukong pode se transformar entre ser um espírito e ter seu corpo normal à vontade. Ao mesmo tempo, ele mantém as propriedades de seu corpo normal como uma alma, espírito. Ele é capaz de usar seu cajado, matar e tocar fantasmas e almas, falar com eles, etc. Reencarnação. Sun Wukong em seu estado de espírito verdadeiro é capaz de reencarnar através de qualquer saída de nascimento. Manipulação do ar. Pode criar uma tempestade planetária. Também pode usar o vento para fazer os outros e provavelmente a si mesmo voarem. Influência social. Pode falar e fazer amizade com animais. BFR. Tendo dominado o grande caminho e o caminho taoísta, Sun Wukong deve ser capaz de banir almas como seu mestre. Controle corporal. Ele pode controlar seu corpo e mudar sua forma. Manipulação biológica. Ele pode invocar convulsões em outras pessoas. Danmaku. Pode atacar com dezenas de milhares de porretes voadores de uma vez para conter milhões de projéteis. Viagem dimensional. Pode ir ao submundo e deixá-lo como quiser. Ele também pode viajar para o céu. Elasticidade. Pode ter a cabeça espremida até o ponto em que fica em forma de ampulheta. Duplicação. Pode transformar seus cabelos em clones exatos de si mesmo. Ele pode criar bilhões de clones e eles, por sua vez, podem fazer o mesmo aparentemente infinitamente. Se Sun Wukong for cortado em pedaços, um desses pedaços se tornará ele mesmo e os outros pedaços se transformarão em clones. Negação de durabilidade. O porrete de Sun Wukong pode ignorar a durabilidade. Invulnerabilidade. Sun Wukong declarou que ele é invulnerável e seu corpo não pode ser danificado. Sua invulnerabilidade e imortalidade são fundidas com seu corpo. Isso foi ainda mais refinado em seu ser, e ao dominar o grande caminho ele teria um corpo indestrutível. Ele também é declarado ser capaz de usar magia para proteger seu corpo. Ele só foi danificado se quisesse ou por coisas com imortalidade, invulnerabilidade e anulação. Manipulação espacial. Pode encurtar instantaneamente a distância entre locais para si mesmo e para outros. Voo. Ele é capaz de voar. Pode viajar pelo espaço e pelo cosmos. Magia. Aprendeu todos os tipos de magia. Transformação. É capaz de transformações. Ele também pode transformar outros seres. Manipulação de tamanho. Afirma que ele pode crescer tanto que preencheria o universo ou se tornar menor que um fio de cabelo. Ele também pode controlar o tamanho de outras pessoas. Invocação. Tendo dominado o caminho taoísta, Sun Wukong deve ser capaz de invocar imortais para o seu lado. Isso é mostrado quando ele invoca o Rei Dragão do Norte. Ele invoca deuses e divindades ao longo do romance. Invisibilidade. Ele pode ficar invisível. Fisiologia inorgânica. Ele é feito de rocha. Todas as habilidades anteriores em escala menor parecem ter ficado mais fracas depois de serem seladas. Todas as habilidades anteriores em uma escala incomensuravelmente maior. Junto com a fisiologia de um Buda, ele teria a fisiologia de um Buda depois de se tornar um Buda e alcançar o Nirvana.
todas as habilidades anteriores em uma escala incomensuravelmente maior. Junto com a fisiologia do Dharmakaya, ele teria a fisiologia do Dharmakaya após se tornar um com ele e atingir o Nirvana. Resistência à manipulação da alma. Sua alma mantém as propriedades de seu corpo normal. Ele sobreviveu ao impacto total de uma arma que derrete almas e faz com que o espírito de quem ela atinge vaze. Resistência à radiação cósmica. Pode viajar para o céu que fica no topo do cosmos. Resistência à manipulação da morte e à manipulação da vida. Ao remover seu nome do registro de nascimentos e óbitos, Sun Wukong está livre da vida e da morte. Resistência à manipulação do destino. Além de estar livre da vida e da morte, Sun Wukong também está livre do destino, pois o registro de nascimentos e óbitos determina e controla isso também. Possível resistência à manipulação de névoa e manipulação de eletricidade. Sun Wukong afirmou que, uma vez que entregaram as escrituras, eles obtiveram corpos que não poderiam ser prejudicados por névoa, trovão ou relâmpagos. Resistência à manipulação mental, da percepção, manipulação empática, manipulação da loucura e manipulação dos sentidos. A mente de Sun Wukong dominou o grande caminho antes de se tornar um Buda. Aqueles que são iluminados obtêm uma mentalidade especial que lhes permite ignorar todas as projeções mentais. As projeções mentais em geral incluem todos os tipos de percepção. Isso inclui aquelas baseadas na visão, bem como outras que são moldadas pela memória e aprendizagem. Isso inclui ainda eventos mentais que são pensamentos, sentimentos, decisões, sonhos e realizações. Resistência à manipulação de doenças. Tendo aprendido o caminho, ele está livre de todas as doenças. Lutou contra todo o céu, mas não foi ferido e não pôde ser executado por eles. Isso incluiria as 5 pragas. Sugere-se que sejam fenômenos que fazem seus olhos sangrarem, seu nariz sangrar, seus ouvidos produzirem pus, sua mandíbula travar e fazer com que qualquer coisa que você prove pareça repugnante. Resistência à corrupção. Sun Wukong afirmou que, uma vez entregues as escrituras, obtiveram corpos incorruptíveis. Resistência à manipulação conceitual e manipulação elemental. As 5 fases são declaradas como uma força ao lado do Yin Yang que é responsável pelos dons naturais do ser humano. Os dons naturais incluem coisas como inteligência e força ou seus dons, talentos, etc. Consistindo de madeira, fogo, terra, metal e água, eles estão completamente ligados ao Yin Yang. É declarado que eles formaram a própria criação, pois as 5 fases compõem todo o universo. Até mesmo as formas de monstros e demônios são moldadas para combinar com as 5 fases. Sun Wukong afirma que transcendeu as 5 fases, o que o coloca além de suas dinâmicas. Resistência à criação de ilusões. Ele pode ver através de ilusões. Resistência à manipulação de fogo. O fogo não pode queimá-lo. Possível é resistência à manipulação dos sonhos e à realidade subjetiva. Quando o rei dragão do rio Jing quebrou as leis do céu, ele deveria ser executado. A execução ocorreu em um sonho e então se tornou realidade. Sun Wukong não apenas quebrou as leis do céu, mas mesmo depois de ser capturado não pôde ser executado por elas. Possível é resistência à manipulação da escuridão e à manipulação da luz. Lutou contra todo o céu, mas não foi ferido e não pôde ser executado por eles. Isso incluiria os deuses da escuridão e da luz. Os deuses são mostrados como capazes de usar as habilidades do que eles são, o Deus. Possível é resistência à manipulação do tempo. Lutou contra todo o céu, mas não foi ferido e não pôde ser executado por eles. Isso incluiria os deuses do tempo e os guardiões do tempo. Os deuses são mostrados como capazes Sua potência de ataque seria de multicontinental, estrela grande, sistema solar, baixo complexo multiversal até alto complexo multiversal. Derrotou todas as divindades do céu sozinho, entre as quais incluíam muitas constelações. O conflito devastou o cosmos. Sun Wukong declarou que poderia crescer o suficiente para preencher o universo. Lutou e matou um espírito maligno cuja presença sozinha abalou 4 continentes. Fez com que os oceanos caíssem em turbulência, achatou florestas e virou montanhas. Tathagata, o Buda, afirma que Wukong é capaz de mover os planetas e estrelas. Um Buda é capaz de segurar todo o céu e o mundo inteiro na palma da mão. Todas as coisas são irrealidade para um Buda, incluindo os seres que viam toda a existência como irrealidade, como um Bodhisattva. O Dharmakaya,
que significa corpo da verdade, é o aspecto imanifestado e inconcebível de todos os Budas, do qual eles surgem e retornam, além do Tao manifestado e da natureza de Buda. Sua velocidade seria de mftl+, infinita até onipresença. Sun Wukong era capaz de alcançar os confins do próprio céu em um período muito curto de tempo. Isso tornaria 97,826 quatrilhões de vezes a velocidade da luz. Os reinos para os quais Sun Wukong viajou usando seus saltos mortais são atualmente classificados como espaços-tempos potenciais dentro da cosmologia. Sun Wukong pode ir para o submundo do mundo humano, que é separado por um espaço tão vasto quanto o céu, que é declarado conter todos os corpos celestes, incluindo galáxias. Isso tornaria 1,634 quatrilhões de vezes a velocidade da luz. O Dharmakaya está em toda parte, pois não vai nem retorna, não se move nem muda. Ele abrange e é todas as naturezas de Buda, o que significa que abrange e é tudo. Sua durabilidade seria de multicontinental, estrela grande, baixo complexo multiversal até alto complexo multiversal. Sun Wukong sobreviveu a um ataque tão poderoso que fez o mundo inteiro tremer, quase dividindo o universo ao meio. Lutou contra múltiplos seres que poderiam ser considerados equivalentes a ele em força, incluindo uma cópia exata de si mesmo. Sua força de levantamento seria de classe P, pré-estelar até imensurável. Afirma que pode agarrar e mover a Lua com as próprias mãos. A Lua em JTTW é muitas vezes mais pesada que a nossa Terra. Carregava 2 montanhas nos ombros. Essas 2 montanhas juntas pesam mais do que uma pequena Lua. Um Buda pode segurar a cosmologia inferior na palma da mão, que inclui universos recursivos. Seu vigor seria de sobre-humano até infinito. Lutou contra todo o céu por um dia inteiro e não requer descanso ou sono. Passou 49 dias em um braseiro destinado a matar deuses e imortais sem comida ou água e pôde lutar imediatamente contra todo o céu novamente. Um Buda é um com o próprio Dharma, que é uma fonte infinita e ilimitada de poder. Hui Jingubang. Um porrete que pesa mais de 13.000 libras. Ele tem a habilidade de voar e agir através do prompt de Sun Wukong e pode até lutar por ele. É capaz de mudar de forma junto com a habilidade de se multiplicar milhares de vezes. Além de tudo isso, o próprio cajado é declarado várias vezes como sendo capaz de crescer para qualquer tamanho, semelhante ao Sun Wukong. Ele poderia preencher o universo ou ficar menor que um fio de cabelo. Por causa desse poder ele é capaz até mesmo de segurar a Via Láctea no lugar, mas tirando Hui Jingubang, ele não possui nenhum equipamento notável. Sun Wukong possui 7 técnicas notáveis, sendo elas as 72 transformações terrestres. Isso dá a Sun Wukong a habilidade de se transformar em 72 coisas diferentes, tendo uma vida extra para cada uma dessas transformações. Isso também dá a Sun Wukong controle total sobre seu corpo, sendo capaz de criar membros extras ou modificar seu tamanho. Corpo fora do corpo. Sun Wukong pode transformar cada um dos seus 84.000 pelos corporais em qualquer coisa que desejar, incluindo clones exatos de si mesmo, objetos, animais ou até mesmo outras pessoas. Ele pode morder esses pelos em pedaços menores para criar ainda mais clones. Congelamento corporal. Ao apontar, Sun Wukong pode congelar seres no lugar como se fossem estátuas de pedra. Feitiços de esquiva. Sun Wukong pode criar feitiços de esquiva que lhe permitem tornar-se imune a certos elementos, incluindo fogo, água e relâmpagos. Feitiço de quebra de fechaduras. Com um único ponto, Sun Wukong pode abrir ou destrancar qualquer coisa que esteja trancada. Isso inclui portões ou fechaduras mágicas, como os portões do céu. Ele poderia até mesmo abrir dessa forma. Círculo protetor. Ao desenhar um círculo no chão ele pode criar uma barreira invisível.
capaz de conter ameaças paranormais como demônios ou monstros. Olhos dourados flamejantes. Ao sobreviver na fornalha de Lause por 49 dias, ele obteve olhos especiais. Ele consegue enxergar através de todos os disfarces, ilusões e transformações. Seus olhos não são impedidos pela escuridão, e ele consegue enxergar até os menores detalhes até 480 quilômetros de distância. Isso também lhe permite enxergar as dualidades das pessoas, como se elas são boas ou más, ricas ou pobres, etc. Sun Wukong é extremamente confiante em suas próprias habilidades, o que o leva a agir de forma muito orgulhosa e arrogante, geralmente se metendo em todo tipo de situação ruim. Além disso, apesar de ser incapaz de se afogar, ele afunda e tem dificuldade para se mover quando submerso. Isso pode levá-lo a ter problemas em combate se não usar nenhum feitiço. No entanto, mesmo assim, Sun Wukong não consegue lutar enquanto usa seu feitiço de esquiva de água. Apesar de sua invencibilidade, Sun Wukong pode ser ferido pelo fogo verdadeiro de Samadhi e seus olhos são muito vulneráveis à fumaça. Agora que eu já falei do Sun Wukong, é a vez do Kratos, e só um aviso, a parte do Kratos será a mais longa do vídeo, então se prepare e pegue a pipoca, e se sinta entretido. Kratos é o protagonista julgável titular da aclamada série God of War da Sony Santa Monica Studio. Nascido e criado entre os violentos espartanos, Kratos ascendeu na hierarquia até se tornar um general temível, vencendo muitas guerras sob seu comando. No entanto, eles eventualmente encontraram seus inimigos mortais, os bárbaros, e quase foram varridos do mapa na batalha que se seguiu. Kratos desesperado implorou a Ares, o deus da guerra, para ajudá-lo a vencer a guerra. Ares ouviu e concedeu poder a Kratos, levando os espartanos à vitória. Em troca, no entanto, Ares exigiu a lealdade inabalável de Kratos. Para este fim, o deus da guerra enganou Kratos para assassinar sua esposa Lisandra e sua filha Calliope. No caos que se seguiu, como resultado, suas cinzas foram permanentemente ligadas à pele de Kratos, ganhando-lhe o apelido de Fantasma de Esparta. Enfurecido e consumido pela dor, Kratos renunciou à sua servidão a Ares e buscou vingança contra ele, matando Ares e ascendendo a divindade como o novo deus da guerra. No entanto, a luta de Kratos não terminou aí. Ele teve que enfrentar seu pai, o restante dos Olimpianos e os Titãs na jornada seguinte. Após derrotar os Olimpianos e purificar a Grécia do caos, Kratos fugiu para a terra natal nórdica, onde se casou com Fae e teve um filho chamado Atreus. Após a morte de Fae, Atreus e Kratos embarcariam em uma jornada para realizar seus últimos desejos, espalhando suas cinzas no pico mais alto de todos os reinos. Muitos obstáculos ao longo do caminho, incluindo lutar contra vários monstros, bem como enfrentar os próprios deuses nórdicos. Kratos possui uma quantidade enorme de axes, bem úteis para derrotar monstros, entidades ou até deuses, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Artes marciais Pancration e Jiu-Jitsu. Veja a seção talentos. Sentidos aprimorados e percepção extrasensorial. Kratos luta por tato, som, cheiro e um sentido aprimorado em batalha que transcende dicas físicas. Capaz de lutar e julgar distâncias facilmente enquanto cego, confiando em sua audição para lhe dar uma vantagem. Pouco depois de ser destituído de poderes, tornado mortal e despojado de seus poderes divinos, em sua jornada para a Ilha da Criação, Kratos foi capaz de sentir o fluxo de energia e a letalidade da lança do destino bem antes de perceber o que era a arma e logo antes de ser usada contra ele. 2 vezes consecutivas, foi capaz de sentir os ataques mágicos de Teseu, sentir energia em objetos mágicos, a aparição avermelhada de Laquesis aparecendo diante dele, bem como sentir a presença do último espartano na escuridão completa e lutar contra ele. Previsão analítica, pode simular com precisão o movimento potencial de seus oponentes, usando seus instintos e sentidos, mesmo sem seus olhos. Kratos luta por meio do tato, do som, do olfato e de um sentido aprimorado na batalha que transcende as dicas físicas. A análise de informações demonstrou a capacidade de não apenas aprender o poder e as propriedades de artefatos e armas com um olhar,
como fez com a lança do destino e a compatibilidade do amuleto do destino com a magia de Cronos. Pode instintivamente sentir a natureza mortal e o poder da lança do destino, sabendo que ela é o verdadeiro perigo para ele. Pode encontrar novas vulnerabilidades a cada movimento de seus oponentes, supondo com precisão a estratégia de batalha do cavaleiro e por que ele não usaria a lança. Magia divina. Pode canalizar sua energia divina para outros objetos, como armas, e usá-los para filtrar seu poder mágico através deles, para amplificar ainda mais sua força, durabilidade e eficácia. Suas lâminas do caos também amplificam de volta. Quanto mais inimigos ele mata, mais forte e rápido ele se torna. Interação não física. Almas são construções de magia, compostas de sua forma, a natureza metafísica de um ser, sua sorte, sua mente e sua direção. Capaz de matar fisicamente almas com suas próprias mãos enquanto se despoja de todo o seu equipamento e poderes na árvore abandonada e se torna completamente humano. Almas prejudiciais podem destruir e fragmentar suas memórias como consequência. Ele pode até mesmo forçar almas para fora de sereias com suas próprias mãos. Também é capaz de facilmente fazer sexo com unidades invisíveis e intangíveis. Negação da imortalidade tipos 1, 2, 3, 4 e 7. Capaz de matar legionários mortos-vivos que podem sobreviver a ferimentos fatais, assim como ser capaz de matar legionários amaldiçoados ressuscitados e restos amaldiçoados mortos-vivos. Mestre acrobata. Acrobata incrivelmente habilidoso, capaz de escalar prédios altos, montanhas, pular de viga em viga sem perder o equilíbrio, escalar várias estruturas mesmo quando elas desabam ao seu redor, balançar em cantos apertados com suas lâminas e até mesmo girar em torno de inimigos para atacá-los por trás, sendo capaz até mesmo de usar suas acrobacias para desferir golpes devastadores. Maestria em armas. Toda nova arma que ele obtém, ele instantaneamente se torna um mestre, já tendo alcançado a maestria de todas elas antes mesmo de se tornar o deus da guerra. Controle de armas e manipulação de correntes. É capaz de controlar as correntes que o prendem às lâminas do caos e estendê-las até o comprimento que desejar, até mesmo usando as próprias lâminas várias vezes sem tê-las presas. Ação instintiva. Instintivamente traçou sua tatuagem vermelha sem saber. Instintivamente atirou uma flecha em um leguminário morto-vivo. Reagiu instintivamente a um ataque de arpia. Influência social. Ele conseguiu inspirar lealdade fanática no exército espartano, mesmo contra probabilidades esmagadoras, e os fez conquistar a Grécia em seu nome bem antes de se tornar o deus da guerra. Jogou Laquesis contra suas irmãs após uma única conversa, com Laquesis sendo muito mais apaixonada por Kratos do que as outras irmãs ao longo de todos os eventos do romance Go 2. Kratos também inspira repetidamente grande atração em várias mulheres que conheceu em sua vida, até mesmo as fúrias, incitando nelas uma luxúria sexual sem fim por ele e seu corpo que elas escolheram, seduzindo-o para trazê-lo de volta a Ares. Até a própria Atena tem grande empatia e sentimentos por Kratos que são reprimidos, muitas vezes até mesmo para fins irracionais. Ele também convenceu Freya a cessar sua sede de sangue contra ele e convenceu Thor a ir contra Odin, que teve controle sobre o primeiro por toda a sua vida. Evolução reativa. Passou de inicialmente afetado e desacelerado pelo amuleto de Ouroboros para anular completamente o encantamento no corpo de Castor com seus socos e dominar o contato direto com a energia do amuleto, que decompõe objetos com os quais entra em contato, mesmo como um semideus sem poderes. Em sua jornada para a Ilha da Criação, ele estava lentamente ganhando resistência aos poderes das Irmãs do Destino por causa de sua força de vontade, fazendo com que as irmãs detectassem irregularidades em seu fio do destino. E quando ele matou o Cavaleiro das Trevas e Auric, as irmãs perderam completamente o controle sobre o fio do destino de Kratos, já que seu fio ficou frouxo e não respondia às suas ações, não sendo mais capaz de fazê-lo perder. Força de vontade sobrenatural nunca cedeu à tortura das fúrias para quebrá-lo e devolvê-lo a Ares, mesmo com a perspectiva de poder dormir em paz com ilusões de sua esposa Lisandra. Ele finalmente foi capaz de triunfar sobre elas e quebrar seu juramento ao deus da guerra, mesmo depois de ser despojado de seus poderes divinos, tornado mortal e então mortalmente aleijado pela mão moribunda do Colosso de Rhodes a ponto de receber danos internos massivos. Ele ainda foi capaz de se levantar e mancar em direção à lâmina do Olimpo em uma tentativa desesperada de recuperar seus poderes. Também é capaz de facilmente se livrar de ferimentos que normalmente matariam mortais menores. Ele também foi capaz de resistir involuntariamente, mas continuamente, ao poder das Irmãs do Destino com sua força de vontade. Poder de fúria.
capaz de aumentar sua própria força com raiva. Purificação todos os tipos. Entrar no modo de fúria o purifica de todos os elementos e venenos, maldições e efeitos de status. Ele pode repetidamente ignorar as sereias e os efeitos de suas vozes em sua mente e alma, bem como superar os poderes das fúrias que obscurecem sua mente e alma com foco suficiente. Ele também pode negar os efeitos de atordoamento dos sacerdotes do destino e do grito da sereia, purgar-se do veneno da quimera e negar a petrificação das górgonas. Absorção de vida, absorção mágica, absorção de energia e absorção de poder, pode drenar a força vital e as energias mágicas e habilidades dos oponentes em contato com eles apenas com as próprias mãos, sem precisar de suas lâminas do caos para fazer isso, como visto quando ele matou o rei Persa com as próprias mãos e absorveu o Ifrit. E então novamente quando ele absorveu seus poderes anteriores de volta matando fisicamente as almas com as próprias mãos enquanto se despojava de todo o seu equipamento e poderes na árvore abandonada e se tornava completamente humano. Bem como quando ele absorveu experiência matando legionários mortos-vivos e magia de górgonas. Os braços de Hades também podem absorver a força vital e a energia mágica das vítimas que arrasta para o submundo, com as almas de Hades sendo capazes de fazer o mesmo também. Aura. Com a fúria dos deuses, Kratos é envolvido por uma armadura espartana com uma aura elétrica. Armazenamento dimensional casas todos os equipamentos e magias que ele adquiriu ao longo de sua jornada. Manipulação do fogo e manipulação sagrada. Habilidade padrão das lâminas do caos, que foram forjadas nas profundezas mais imundas do Hades, imbuídas das chamas primordiais do Tártaro e do caos. O fogo primordial deu origem a todos os outros fogos no mundo grego e serve como fonte de energia de Helios, bem como luz vivificante que mantém Morfeu, o deus primordial dos sonhos, longe de consumir o mundo mortal na escuridão. Desenvolvimento acelerado. Possui a fúria de Ares, proveniente das lâminas do caos e do fogo de Ares, cuja magia permite que seus lutadores recuperem a vida e aumentem sua força e capacidades de combate em encontros a cada avanço que fazem. Manipulação da alma, absorção, interação não física, manipulação da mente e manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1. As almas são construções de magia, compostas de sua forma, a natureza metafísica de um ser, sua sorte, sua mente e sua direção, com a fúria de Poseidon, que consiste no poder de Poseidon, que destrói tanto a alma quanto o corpo de quem estiver no caminho de seu raio elétrico, com a fúria de Poseidon sendo capaz de destruir completamente espectros incorpóreos. Kratos também é capaz de ferir espíritos espectrais, com espectros sendo incorpóreos. A lâmina de Ártemis também pode interagir e matar espectros. Com a alma de Hades, ele pode invocar os braços de Hades que podem transformar os vivos em almas fragilizadas dos condenados, e ele pode manipular almas em geral com energia do Tártaro da alma de Hades e o exército de Hades. Transmutação, desconstrução e anulação de poder com a alma de Hades. Ele pode invocar os braços de Hades, que podem transformar os vivos em soldados irracionais do submundo, bem como retirar a magia das pessoas e anular as habilidades mágicas das armas usando a magia de Hades. Os braços de Hades também podem dissolver objetos sólidos em contato. Cura limitada, com manto de Orcus. Manipulação e projeção de energia, com a ira de Caronte e luz do amanhecer. Reflexão de ataque. O escudo solar pode refletir ataques e projéteis. Projeção da luz sagrada, com a luz do amanhecer. Petrificação, com o olhar da Medusa. Teletransporte ilimitado. Os clones da Pedra do Juramento de Orcus podem se teletransportar para o inimigo. Ataque de invocação e com a alma de Hades, que pode invocar as almas do submundo para vaporizar os inimigos, e pode invocar os braços apodrecidos de Hades por meio da pluma de Hades ou do tormento de Hades, sendo este último também capaz de arrastar suas vítimas para o submundo. Também pode invocar um exército de almas cruéis com o exército de Hades. Criação de portais. A alma de Hades permite que ele crie portais para atacar inimigos à distância. Criação de campo de força, com amuleto de Ouroboros, que pode gerar um campo de força para proteger seu usuário. BFR. As almas de Hades também podem invocar os braços de Hades através do tormento de Hades, que arrastam suas vítimas de volta ao submundo. Hades pode fazer o mesmo com seus braços, como fez contra os homens de Kratos. Partes 1, 2, 3, 4 e 5. Manipulação de explosão. Pode plantar núcleos explosivos dentro de seus inimigos com a fúria de Ares. Manipulação de gelo, com o gelo de Poseidon. Duplicação,
com a pedra do juramento de Urkus, manipulação e projeção de energia, com a alma de Hades. Ele é capaz de lançar energia da alma de em inimigos usando a Tormenting Sorrow, e também pode invocar essa energia diretamente do submundo com Underworld Agony. Respiração subaquática tipo 2, com o poder de Poseidon. Tipo 3, com a lança de Tritão, e o tridente de Poseidon. Manipulação animal, empunha a cabeça de Danaus, que pode invocar animais para fazer o que o portador ordena. Manipulação de eletricidade e indução de paralisia, com relâmpago de Zeus, fúria de Zeus e fúria de Poseidon. Anulação de poder, com relâmpago de Zeus e fúria de Zeus. Uma pequena fração dos poderes de Zeus anula por padrão poderes e habilidades mágicas. Manipulação do tempo, parada do tempo, manipulação da idade, telecinese, retrocognição, precognição e clarividência, pode desacelerar, congelar e retroceder o tempo, bem como rejuvenescer ou envelhecer inimigos ou objetos consideravelmente com o amuleto de Ouroboros. É capaz de moldar o próprio tempo. Também pode usar o amuleto de Ouroboros para levitar inimigos no ar, o que diminui suas defesas. O amuleto de Ouroboros é superior em potência às gemas de Ouroboros, que têm os mesmos poderes do ciclo de vida do próprio amuleto em uma escala mais fraca, e podem prever o passado e o futuro e revelar as fraquezas inimigas. O amuleto de Ouroboros pode restaurar objetos de volta ao seu estado anterior e desfazer as causas de sua destruição como se nunca tivesse acontecido para começar, ou até mesmo congelá-los durante a fase de desfazer a causa. Imortalidade, tipo 1,2 e 3. Regeneração, pelo menos ranking E, completamente regenerado após se esfaquear brutalmente até a morte com a lâmina do Olimpo. Afirmou que se não fosse amaldiçoado com a vida mortal, teria acabado com sua vida mergulhando suas lâminas do caos em seu coração. Mais tarde se regeneraria após ser empalado no abdômen por Baldur e esfaqueado no peito por Freya, e então sobreviveu novamente ao ser esfaqueado no abdômen por Odin com Gungnir, que momentos antes havia matado Thor. A causalidade tipos 1 e 4. As regras de tempo e espaço operam de forma diferente para os deuses, não afetado pela mudança de todo o ciclo de eventos de Gofar II necessário para a existência de Gofar III, o que ele fez matando as irmãs do destino primeiro, depois viajando de volta no tempo para afastar Zeus, desfazendo sua própria morte e salvando Esparta e o último espartano, roubando assim não apenas um alvo para matar, mas também a necessidade de ser trazido de volta à vida, ou de obter os poderes dos titãs. Mas Kratos manteve os referidos poeruns e os usou contra Zeus em sua segunda batalha. Desenvolvimento acelerado aprimorado. Outro, como deus da guerra, ele pode se tornar mais forte, mais rápido e mais capaz de combater a cada momento que passa. Evolução reativa aprimorada, ainda mais forte do que antes. Podia resistir a raios de Zeus no cume dos sacrifícios sem problemas. Quando antes um simples toque o despojava da maioria de seus poderes em Rhodes, dominou as irmãs do destino cortando seu fio do destino sem nem perceber ou sentir seus efeitos, que deveriam tê-lo aleijado e matado instantaneamente. Em vez disso, ele desenvolveu sua própria vontade de resistir ao controle das irmãs sobre seu destino e tornou seu fio ininterrupto para as irmãs, permitindo-lhe finalmente matar as irmãs de uma vez por todas. Autossustentável todos os tipos. Como um deus da guerra e como a maioria dos outros deuses e titãs, Kratos não tem necessidade de comer, beber ou dormir. Ele também declarou a Mimir que os deuses não tiram sonecas. Também era capaz de respirar no espaço sideral da dimensão de Ares. Sentidos aprimorados, percepção extrasensorial e negação de ilusão, escala para Ares e outros deuses do Olimpo. Deve escalar para seu Zeus semideus e nórdico. Força de vontade sobrenatural aprimorada. Ainda mais forte do que antes, desenvolveu uma vontade própria que lhe permitiu resistir ao controle das irmãs sobre seu destino, até o ponto em que as irmãs tentando cortar seu fio do destino, que deveria tê-lo aleijado e matado no local, era completamente inútil contra ele agora, pois sua força de vontade havia tornado seu fio completamente ininterrupto para as irmãs. Amplificação do poder da fúria. E após testemunhar a morte de Deimos, Kratos ficou completamente furioso. Concedeu a si mesmo magia infinitamente duradoura e matou Thanatos. Sua fúria foi ainda mais aumentada pelas cinzas de Prometeu e pelos poderes de Gaia, ganhando-lhe a fúria dos titãs. Aura. A fúria dos titãs o envolve em uma aura de fogo vermelho alaranjada. A fúria de Esparta o envolve em uma aura de fogo azulada. Manipulação do espaço-tempo e interação não física aprimorada. Escalas para ser nórdico, que pode facilmente interagir e selar lágrimas do reino apenas com sua força bruta.
Invocação, criação de armas. e Damaku pode materializar várias armas do nada. Também pode invocar um grande número de lanças como um ataque aéreo com as armas de Esparta com Ares barragem com as lâminas do exílio. Ele pode invocar o exército de Esparta, que invoca os espíritos de seus irmãos espartanos exilados para formar uma falange protetora para ele. Poder e técnica. Mimetismo. Era capaz de replicar uma técnica que Zeus usou depois de vê-la uma vez, como visto quando Kratos imediatamente dominou a habilidade retribuição divina da lâmina do Olimpo, como ele se tornou o deus da guerra. Assim como Ares, ele também pode enviar inimigos para uma dimensão de bolso onde eles lutam contra clones de si mesmos que podem replicar seus poderes. Manipulação e projeção de energia. Depois que Zeus roubou os poderes e a força vital de Kratos e os imbuiu no Colosso de Rhodes, ele foi capaz de manipular armadilhas de energia e disparar rajadas poderosas de energia azul. Controle de armas aprimorado e manipulação de corrente. Possui maior grau de controle com suas armas e pode até mesmo manipulá-las e controlá-las ativamente, bem como suas trajetórias e movimentos, como com as garras de Hades e o chicote de Nêmesis, divindade grega. Sucedeu Ares como novo deus da guerra, tornando-se assim a nova personificação da própria guerra. Todos os deuses da guerra têm controle completo sobre todas as formas de guerra, batalha e conflito em todos os tempos. Depois de matar Thanatos, o conceito primordial da morte, ele foi rotulado como morte, o destruidor de mundos, pelo próprio Zeus. Também continha a esperança dentro dele, usando uma lasca de seus poderes para matar Ares, mas permaneceu adormecida e trancada dentro dele por sua culpa e falhas até o final de sua vingança, quando ele finalmente a desbloqueou para matar Zeus. Precognição, clarividência e consciência cósmica. Como o deus da guerra, ao sentar-se em seu trono, ele teve muitas visões de futuras batalhas e guerras, em todo o espaço e tempo, desde a travessa do Rubicão por César até a tomada da praia da Normandia e os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, chegando até a Operação Tempestade no deserto. Teve muitas visões de sua mãe chamando e clamando por ajuda. Manipulação da realidade de bolso, duplicação, absorção, anulação de poder e mimetismo de poder. Como o deus da guerra, assim como Ares, ele também pode criar uma dimensão de bolso para banir seus inimigos para atormentá-los, fazendo-os lutar contra seus próprios clones, ou anulá-los e despojá-los de seus poderes e magia para usar para si mesmo. Absorção aprimorada e manipulação de explosão. Como o deus da guerra, seus poderes de absorção aumentaram ainda mais, assim como sua capacidade de filtrar seu próprio poder divino através de suas armas para aumentar ainda mais sua força e efeitos, que ele usou para aumentar ainda mais os poderes explosivos de fogo de suas lâminas, absorvendo o poder de Tera para obter a ruína de Tera. Seu velocino de ouro também pode drenar energia mágica. BFR criação de pseudo-buracos negros. Pode criar pseudo-buracos negros, vazios, assim como Ares. Voo, através da escalação para Ares e, eventualmente, com asas de Ícaro. Cura, manipulação do vazio, absorção da força vital e ataque de Elming com flagelo de Erinis, que pode criar vazios. Manipulação de alma, invocação de alma e absorção, criação de portal, necromancia, amplificação de estatísticas, empoderamento, manipulação de energia, projeção e criação de ondas de choque. Com o martelo bárbaro de Auric, ele pode invocar uma legião de almas para atacar seus inimigos, criar portais e criar ondas de choque baseadas em energia. O martelo bárbaro também pode absorver almas para aumentar os poderes e o tamanho geral de seu portador, e ele também pode empunhar o martelo bárbaro de Auric para ampliar ainda mais sua força física e durabilidade em combate normal. Amplificação de estatísticas, também pode ampliar ainda mais sua força física e durabilidade com a Fúria dos Titãs, Fúria de Cronos e Terremoto de Atlas. Absorção de energia, redução de estatísticas e anulação de magia. A Fúria de Cronos pode facilmente drenar magia e reduzir a força dos objetos. Todos os poderes da Lança do Destino, manipulação da alma e absorção da alma, desconstrução, interação não física, manipulação da mente e manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1. As almas são construções de magia, compostas de sua forma, a natureza metafísica de um ser, sua sorte, sua mente e sua direção, com o olho de Atlântida e a fúria de Poseidon. Ambos conformam o poder de Poseidon, que destrói tanto a alma quanto o corpo de quem estiver no caminho de seu raio elétrico, com a fúria de Poseidon sendo capaz de até mesmo destruir espectros incorpóreos. Com as garras de Hades,
Ele facilmente arrancou a alma de Hades e a absorveu para si mesmo. E também pode invocar almas para atacar seus inimigos. Almas prejudiciais podem destruir e fragmentar suas memórias como consequência. Manipulação de explosão e autodestruição. Pode usar a invocação de alma dos demônios do Olimpo, que são capazes de se autodestruir e emitir energia explosiva. Manipulação da loucura tipos 1 e 2. Manipulação do som. Indução de efeito de status. Manipulação de explosão e manipulação empática. Pode invocar a alma de uma sereia, que pode deixar alguém louco com sua voz. Matar pessoas instantaneamente fazendo suas cabeças explodirem. E também pode manipular emocionalmente suas vítimas. Seus tons de som são tão precisos que podem facilmente incendiar pessoas ou até mesmo fazer suas cabeças explodirem. Ataque de sopro e manipulação de veneno, com a invocação de alma quimera, cuja cauda de cobra pode cuspir poças de veneno. A invocação de alma quimera também possui um ataque de sopro de fogo. Criação de campo de força, criação de portal e projeção de energia, com a invocação da alma de Cérbero, onde uma das criaturas de Cérbero com o poder de Hades pode criar barreiras, usar portais e lançar ataques cuspindo energia Diana roxa. Geração de ondas de choque e indução de efeito de status, com o Nemean Cestus, que pode gerar ondas de choque poderosas e atordoar facilmente os inimigos. Projeção de energia, BFR manipulação do clima, absorção de poder, absorção de força vital, anulação de poder que também inclui negação da imortalidade tipos 1, 2 e 3, e negação da regeneração baixo-médio. Empunha a lâmina do Olimpo, que é capaz de disparar rajadas poderosas de energia, absorver poderes divinos e força vital, distorcer o clima ao redor do usuário e foi usada para banir todos os titãs para os poços mais escuros do Tártaro com o acerto de contas divino, bem como anular os poderes de um deus e até mesmo torná-los mortais. Projeção de energia e reflexão de ataques. O velo de ouro pode refletir ataques de volta para seu usuário e também pode refletir o olhar de Gorgônia de volta para eles e petrificar Gorgonas. O velo de ouro também pode refletir o olhar de Aureli de volta para ela. Manipulação de gelo e manipulação de ar, com chifre de Boreas. Manipulação do vento, ataque teleguiado e Damaku, com Tipons Bunny, cujas flechas podem se estilhaçar em milhões de projéteis letais direcionados a pontos fracos, e podem até mesmo atingir alvos inimigos. Manipulação do tempo, retardo do tempo, parada do tempo, viagem no tempo e teletransporte. Viajou milhares de anos de volta à Grande Guerra e posteriormente teletransportou a si mesmo e a todos os titãs para o futuro. Também pode desacelerar e até parar o tempo com o Amuleto dos Destinos, que ele também pode usar com a Fúria de Cronos. Projeção de luz, manipulação sagrada, percepção extrasensorial, negação de invisibilidade, negação de ilusão, negação de intangibilidade e indução de efeito de status, com a cabeça de Helios, cuja luz mantém a escuridão de Morpheus e Nix afastada, e pode facilmente atordoar outros inimigos. Anula a intangibilidade das sereias, anula ilusões, descobre caminhos secretos, tesouros escondidos e traduz murais confusos na Câmara de Pandora. Todos os poderes e habilidades anteriores foram massivamente aprimorados. É imensuravelmente mais forte em todas as facetas. Os grandes males e a esperança se imbuem dentro de um ser até sua alma, afetando toda a sua mente, alma e poderes como deuses. Mas, manipulação conceitual tipo 1, é capaz de usar a esperança como arma contra os Zeus do medo e banir o próprio medo. A esperança é considerada a arma mais poderosa no verso de Govar, superando os grandes males, que por sua vez superam até mesmo os primordiais. Existência abstrata tipo 2, ganhou própria esperança, e é incapaz de morrer enquanto a esperança existir. Interação não física avançada, pode ferir os Zeus medonho com esperança, aterrorizou Atenas e foi capaz de derrubá-la, a última das quais havia ascendido a um plano superior de existência que lhe concedeu poder e um nível de existência além de todos os outros. Invulnerabilidade conceitual tipo 1. Depois que Kratos desbloqueou a esperança, ele não foi mais afetado pelas energias e pelos efeitos dos Zeus do medo, que é o próprio conceito do medo. Atena confirma verbalmente que o que Kratos empunha nunca poderia ser destruído pelos Zeus do medo. Imortalidade tipos 4 e 8. Não pode mais morrer enquanto a esperança existir. Depois que Zeus medo o matou, foi o desbloqueio da esperança dentro dele que trouxe Kratos de volta à vida. Ressurreição. Enquanto a esperança existir, Kratos continuará voltando à vida, pois depois que Zeus o matou quebrando seu pescoço, Kratos foi forçado a voltar para sua mente,
onde finalmente desbloqueou o poder da esperança e voltou à vida. Negação da imortalidade tipos 4 e 8. Amplia enormemente sua capacidade de semideus e é capaz de contornar a imortalidade de Zeus. Medo. Kratos também foi capaz de remover a esperança de si mesmo, apunhalando-se com a lâmina do Olimpo, canalizando poder através dela. Percepção extrasensorial. Também é capaz de sentir magia persistente nos ossos dos mortos. Análise de informações discerniu a capacidade de Freya com a magia antiga e sua habilidade de ressuscitar especificamente, apesar de não ter conhecimento disso além dos traços mais amplos, com a própria Freya devido a anos de inatividade. Tendo certeza Asi poderia fazê-lo novamente, bem como quando ele discerniu que os revenantes podiam deslizar entre as folhas da realidade após mera observação. Autossustentável tipos 2 e 3, tentou, sem sucesso, matar-se de fome algum tempo depois da destruição do Olimpo, enquanto também andava sem descanso ou sono por meses a fio, chegando a comer apenas para saciar o apetite. Declarou a Mimir que os deuses não tiram sonecas. Mestre em combate corpo a corpo, na arte do Pancration e do Jiu-Jitsu, além de ter retido conhecimento e experiência de todas as guerras da história durante seu mandato como deus da guerra. Shockwave Generation, apresentado por ele em vários pontos. Maestria em armas, controle de armas e manipulação de correntes, escalando para seus Zeus semideus e deus da guerra, pode controlar telecineticamente o machado Leviatã, assim como as correntes de suas lâminas do caos, sendo capaz de usar as lâminas sem ter as correntes presas a elas, ou sendo capaz de estender suas correntes para qualquer comprimento que desejar. Interação não física aprimorada a espaço-tempo e vazio, capaz de interagir com lágrimas do reino, que são buracos no tecido da realidade que ameaçam a existência de reinos individuais, e pode facilmente selá-los apenas com força bruta. Ditos buracos também sendo observados por Mimir como vazios. Desenvolvimento acelerado. Batalha. Estatísticas físicas. Passou de perder em sua primeira luta contra Baldur devido a ter perdido a maior parte de sua força de seus dias de deus da guerra e ter se tornado menos musculoso do que antes a ponto de ser uma casca de seu antigo eu, para eventualmente acabar recuperando sua antiga força em poucos segundos e virando completamente a maré na luta, sem esforço, fazendo Radoling e derrotando Baldur. Toda a jornada gira em torno de Kratos recuperando lentamente sua antiga força de seus velhos dias como o deus da guerra, a fim de proteger e preparar melhor seus filhos Atreus para enfrentar os duros mundos nórdicos, como confirmado por inúmeras outras declarações. Em sua batalha final com Thor, cada choque de suas últimas armas empurra Thor cada vez mais longe. Apesar de serem iguais inicialmente, ao lutar contra Tyr, os dois estavam ficando mais fortes a cada encontro. Intangibilidade atravessou uma parede de montanha para treinar sua fúria. Seu filho Atreus provavelmente herdou isso, já que lhe declarou a Skjoldr que não conseguia atravessar paredes ainda, o que implica que conseguiria com treinamento suficiente. Armazenamento dimensional. Pode armazenar e equipar magicamente sua armadura, itens e armas a qualquer momento. Viagem dimensional, com a Pedra da Unidade, que permitia viajar para outros reinos e panteões fora do panteão nórdico. Manipulação de gelo, com o machado Leviatã, o sopro de Ymir, que tem uma pequena chance de gerar uma explosão de gelo em cada golpe do machado. O encanto das tempestades infinitas, que invoca uma tempestade de gelo ao seu redor que congela seus inimigos. E vários encantamentos. Manipulação de fogo e aura, com as lâminas do caos, a cinza de Sinmara, que cria um inferno ao redor dele que queima todos os inimigos próximos. Garras das chamas esquecidas, que tem uma chance moderada de conceder uma aura de fogo que fortalece e cura Kratos em cada golpe. Fúria espartana e vários encantamentos. Manipulação de eletricidade, através do punho de Tangioste, que tem uma pequena chance de gerar uma explosão de eletricidade que choca oponentes próximos a cada golpe de machado. Manipulação de explosão, via retribuição, que tem uma chance baixa de gerar uma explosão muito poderosa em qualquer golpe de machado. Punhos explosivos de fogo, que tem uma chance baixa de gerar uma explosão de fogo que queime inimigos próximos em cada golpe. Punhos da chama amaldiçoada, que tem uma chance baixa de permitir que alguém plante uma bomba de fogo retardada em cada golpe. E poder da Valkyrie Guarda da Praga, que tem uma chance baixa de causar uma maldição explosiva de fraqueza em inimigos próximos em golpes bem-sucedidos. Projeção de energia, através do punho proibido das eras, que adiciona uma onda concussiva de energia mágica no final de cada terceiro golpe de machado, e o punho de chama de Sutra,
que permite disparar ondas de energia em cada ataque. Amplificação de estatísticas, via cabo do guerreiro versátil, que aumenta a força, a defesa e a sorte. Liquidly, que tem uma grande chance de conceder força a cada inimigo lançado no ar. Lost Unity Armored Tier, que tem uma pequena chance de aumentar a força e as defesas de Kratos toda vez que ele sofre dano. Zeus Armor, que aumenta enormemente o dano ao custo das defesas. E Wing of Fallen, Grips of Valkyrie, que tem uma pequena chance de conceder o Power of Valkyrie em cada morte. E vários encantamentos. Cura passiva, via Mower of Cursed Mists de Valdi, que regenera constantemente a força vital do portador. A Esla Farmados Grip, que tem uma chance baixa de conceder uma explosão de saúde para retornar a Kratos a cada golpe. Talismã of Concentrate Vitality, Vergel Mirstone, Deadly Grips of Vitality, Mistborn, que tem uma chance baixa de gerar Healing Mist em cada golpe. E vários encantamentos. Manipulação de maldições passivas e redução de estatísticas, via Encantamento Mente Corrompida de Valdi, que cria uma aura que enfraquece passivamente os inimigos ao seu redor via Névoa Amaldiçoada. Ativamente via Portador da Praga e Guarda da Praga, que dão ao machado e às lâminas uma chance baixa de causar uma maldição explosiva que enfraquece os inimigos. E Talismã do Poder Amaldiçoado, que libera uma onda de névoa amaldiçoada que enfraquece todos os oponentes. Passiva manipulação empática via Deadly Grip of Fury e Brox Royal Barven Armor, que concede a Kratos mais fúria em cada morte. Talismã of Eternal Fury, que aumenta passivamente a quantidade de fúria que ele acumula, bem como sua duração. Transferência de dano, através da armadura de cinzas caídas, que tem uma chance moderada de infligir dano de queimadura em oponentes próximos sempre que o usuário sofre dano. Criação de campo de força, via Elite Grip of Protection, que tem uma grande chance de gerar uma barreira protetora quando um oponente é lançado no ar. Sindris Royal Barven Armor, que tem uma chance moderada de gerar uma barreira ao usar ataques únicos. E Blazing Magma Armor, que tem uma chance moderada de criar um escudo de fogo que causa queimaduras em oponentes próximos quando o dano é recebido. Manipulação do espaço-tempo, via Joia Brilhante dos 9, que tem uma chance muito baixa de causar uma mudança de reino em cada acerto. Major's Temporal Stone, que tem uma chance muito baixa de causar uma mudança de reino toda vez que ele sofre dano. Amulet of Kvasir, que ativa mudanças de reino durante evasões de último segundo. E Talismã of Reals, que ativa uma mudança de reino à vontade. Tempo lento, via Talismã of Trial, que desacelera o tempo enquanto mira. Indução de efeito de status, via Chifre de Endal, que cria um ataque poderoso que atordoa os inimigos próximos. Redução de danos, através da proteção de Aegir, que cria uma pequena zona defensiva ao redor dele na qual o dano recebido é reduzido. Todas as suas habilidades e poderes inatos da era nórdica, incluindo negação da imortalidade tipo 7, pode matar permanentemente valquírias em combate. Anulação de ataque, purificação todos os tipos, cura e aumento de dano, escalando de seu semideus. Dominou sua fúria em um grau ainda maior após 3 anos de treinamento e manifestou valor, que cura todos os elementos, maldições e efeitos de status enquanto amplifica suas estatísticas básicas e o cura bem como anula e absorve ataques para curar a si mesmo com sua energia. Evolução reativa, passou de ser totalmente incapaz de acertar em down, para ser capaz de superar suas habilidades precognitivas, de forma que mesmo antes de Kratos acertar um golpe sólido, Heimdall não conseguia sentir quando Kratos detonaria a lança de Draupnir. Poderia desviar os poderes de Thor com Draupnir na última sessão de sua batalha, quando pouco antes, Thor podia resistir totalmente ao sifão e suas habilidades. Transmutação, pode transformar o almas malignas dos berserkers em lâminas para seus punhos. O amuleto de Yggdrasil, que pode conceder o seguinte: redução de dano, via resiliência cinética, que reduz a carga elemental perdida ao ser danificado e melhora sua taxa de acumulação. Selo da Estrela Cadente, que melhora o dano de ataques aéreos. E o Emblema dos 9 Reinos, que melhora o dano durante uma mudança de reino. Amplificação de estatísticas, via Emblem of Illusion, que permite uma explosão de velocidade ao desviar de ataques. Momento Stride, que carrega as armas ao desviar. A Tune Runic Gen, que canaliza o poder de uma arma carregada em poder único. Memento of Healing, que carrega armas ao atacar um inimigo com status afligido. Stunning Fang, que aumenta o poder a cada golpe em um inimigo atordoado. E Hercules Fury, que aumenta o poder e a duração da Spartan Fury.
Indução de efeito de status de criação de campo de força, via fossilise de Kepsaki, que gera uma barreira que absorve um único ataque e gera uma onda de choque concussiva que atordoa os inimigos, Fossilofidron e Oratof Affliction, que consome todos os efeitos de status próximos em uma explosão quando o Urat é ativado. Aumento de dano, força vital, absorção de alma, manipulação da mente e manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1, via sede de sangue valorosa, que lhe dá um aumento de dano e rouba a força vital e a alma de sua vítima por um curto período. Purificação tipo 3, via token de evasão elemental, que aumenta a taxa de remoção do efeito de status a cada esquiva. Cura, via armamento de E, que permite a Kratos aproveitar a força vital daqueles mortos por magia rúnica para se curar. Essência regeneradora e essência regeneradora maior, que permite a regeneração constante da força vital de Kratos. E ídolo de Pedra das Almas, que restaura a saúde ao atingir inimigos após consumir uma Pedra da Saúde. Invulnerabilidade limitada, através da Crista dos Heróis Desesperados, que gera uma barreira invencível temporária que melhora a força vital e o poder de Kratos quando ele está perto da morte. Magia Bifrost, através do selo da Tempestade Rúnica, que gera uma tempestade de energia Bifrost ao redor de Kratos após o uso de múltiplos ataques rúnicos diferentes. Amplificação de estatísticas, através do peitoral em escamas de dragão, que aumenta a força e a defesa com cada bloqueio ou defesa. O protetor de ombros do Quebrador do Destino, que aumenta todos os atributos de Kratos após sair da fúria. O punho da recuperação ponderada, que energiza o usuário para as próximas batalhas. O punho da reflexão radiante, que acumula energia quanto mais o machado Leviatã é arremessado. Os pomeus Ofagile Deceit, os punhos de guerra endurecidos. O Imbof Volatile Mid, que melhora o poder das lanças infundidas com elementos ao custo da duração. O Imbof Atune Elements, as alças de ombro espirituais. Os pomeus Brutal Mid, os espaldares da iluminação. Os punhos da Imperatriz Amaldiçoada, que concedem uma baixa chance de aumento de força e magia rúnica em qualquer golpe de lâmina. E o poderoso Sauroteiro Olímpico, que tem uma chance moderada de aumentar a força com cada lança Draupnir detonada. Redução de dano, através do Placard of Fallen Stars, que reduz enormemente o dano recebido ao usar ataques rúnicos ou relíquias. E os Powders of Courage de Sol, que usam a fúria para absorver o dano letal recebido. E os Scorched Arm Destruto. Aumento de dano, via Pauldron of Wisdom de Mani, que aumenta o dano elemental. Berserker Cuirass, que aumenta enormemente o dano corpo a corpo após o uso de relíquia. Banaug Knob, que aumenta o dano de mãos nuas com cada arremesso preciso do Leviatã Ash. Terço Pauldron, que aumenta o dano à distância. Sutras Scorched Cuirass, que concede dano bônus ao atingir inimigos durante os seus ataques. Lundas Lost Bracers, que causam mais dano contra inimigos envenenados. E os Pomeus of True Flame, que aumentam o dano de ataque mágico das Blades of Chaos quando o Immolation está totalmente construído. Negação e redirecionamento de ataques, com escudo estelar despedaçado, que pode anular ataques de área de efeito. Indução de onda de choque e indução de efeito de status, com chamado de Motsognir. Manipulação de eletricidade, indução de paralisia e indução de efeito de status, com Pomels e o cabo de Ridil. Magia Bifrost, com os olhos de cristal de Mimir e os chakrams Bifrost de Glaive de Doder. Seidr Magia e regeneração negação com o cabo de Dansleif, que impunha magia. Seidr é conhecido por infligir feridas que nunca cicatrizam. Manipulação de som e manipulação de luz, via cabo de Angrvadal. Manipulação de veneno e redução de estatísticas, através da couraça perdida de Lunda, que causa veneno aos inimigos e reduz seus níveis de poder. Selagem, usou um dispositivo para selar os Limwyrms conforme as instruções de Ratatosk. Criação de campo de força, através da guarda de ombros das piras imortais, que cria um escudo que pode absorver exatamente um golpe enquanto as cargas elementais se acumulam. Influência social e sorte sobrenatural, através do peitoral de Giptumada, que torna quem usa instantaneamente mais simpático e sortudo. As manoplas da luz guia, que podem criar um acerto crítico que causa uma explosão prejudicial. E o peitoral da luz guia. Negação de petrificação, com herança mística, que anula o efeito de petrificação em criaturas e pessoas. Absorção, manipulação elemental e negação de resistência, com o sifão de Draupnir,
que pode absorver a energia ou elemento inato de um oponente e conceder ao seu portador maior resistência a esse poder. Quando essa energia ou elemento é absorvido de um inimigo, ele também remove sua resistência a ele. Como mostrado por como os Walkers podem ficar congelados por sua geada após serem sifonados quando são inicialmente imunes à geada até mesmo do machado Leviatã. Manipulação de ar. O Draupnir é principalmente uma lança baseada no vento, sendo capaz de disparar rajadas poderosas de ar e até mesmo gerar redemoinhos poderosos. Geração de ondas de choque, manipulação de explosão e indução de efeito de status. A lança foi formada principalmente para combater Endal sobrecarregando seus sentidos. A lança também pode detonar e explodir remotamente a pedido de Kratos. Duplicação e Danmaku. Draupnir pode se replicar infinitamente, e Kratos usa isso com grande efeito, lançando uma lança para invocar várias delas sobre seus inimigos. Manipulação do espaço-tempo. Através do punho dos 9 reinos, corça dos 9 reinos, pomos dos 9 reinos e rom dos 9 reinos, que ativam uma mudança de reino mediante o uso de Permafrost pelo machado Leviatã, Maelstrom pela lança Draupnir, Imolação Furiosa pelas lâminas do caos e aparar um oponente, respectivamente. Também através das manoplas do Resplendor. Absorção, através do botão de granizo rúnico, que extrai poder do gelo de inimigos próximos, o round de absorção, que aumenta o acúmulo elemental enquanto bloqueia e absorve ataques, e o escudo estelar despedaçado, que permite absorver um ataque assim que ele atinge o escudo, atingindo. Manipulação de gelo, através do Grip of Darkdale, que cria uma onda de choque de gelo ao matar inimigos com um ataque de despertar de gelo. Manipulação de fogo, através das alças Darkdale, que cria uma onda de choque flamejante que queima os oponentes nas proximidades, com cada inimigo morto por um chicote de chamas. Cura, através do Grip of Tifalen Alchemist, que tem uma grande chance de dar uma explosão de saúde para cada golpe bem-sucedido do Serpent Snare pelo Leviathan Ash, o Romb of Restoration, que tem uma chance de curar Kratos em cada golpe de escudo, o Stembjorn Placard, que restaura a saúde em cada golpe após o dano ser recebido, a Cuirass of Raventears, o Finest Placard de Nidavellir e o Grip of Eling Harmony, que cura em cada golpe ao custo de defesas reduzidas. Projeção de energia, via botão do cortador de pedras e corça dos 4 ventos, que adiciona uma onda concussiva de energia ao final de cada terceiro golpe de machado leve e lança, respectivamente. Indução de efeito de status, via Ausluck Knob, que tem uma chance moderada de infligir uma explosão de atordoamento em qualquer arremesso preciso. O Warriors Sauroter, que causa mais dano contra inimigos afetados por som. O Romb of Fortification, que pode ser carregado para desencadear uma explosão de atordoamento em cada bloqueio ou defesa. O Charging Assault Sauroter, o Lions Roar Sauroter e os Pommels of Turning Unity, que aumentam o efeito de queima das Blades of Chaos e melhoram o dano contra inimigos em chamas. Desenvolvimento acelerado menor, através das braçadeiras das piras imortais, que aumentam a taxa de ganho de carga elemental, e das braçadeiras das lágrimas do corvo, que aumentam a taxa de cura por vários meios. Manipulação de probabilidade menor, através das alças de recuperação luminosas, que são conhecidas por permitir que um jogador lendário obtenha a vitória diante de uma derrota certa. Reflexão de ataque, através das alças do Guardião Radiante, que permitem que os projéteis recebidos sejam desviados enquanto carregam um chicote flamejante. Manipulação menor de temperatura, através dos Pommels da Centelha Imortal, que irradiam calor mesmo através das temperaturas frias de Fimbulwinter. Manipulação empática, através dos alças de obsidiana mortais, que alimentam a fúria de Kratos com cada inimigo morto. O Darkdale Placard, que gera fúria a cada morte. O Romb of Aggravation, os Fatbreaker Urabs e o Battles Carret Sauroter, que alimenta a fúria de Kratos com cada inimigo agarrado. Manipulação do caos, através do Inmoventless Recovery, que extrai poder do caos da tempestade, e dos Deadly Obsidian Handles, que alimentam o caos dentro das Blades. Manipulação da alma, manipulação da mente, manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1, através do Imb of Deadly Vitality, que pega um pedaço das almas de cada inimigo que mata e os adiciona à força vital de Kratos. Purificação tipo 1, e transferência de dano, através da roda da purificação, que limpa todos os efeitos de status em Kratos e os aplica a inimigos próximos com uma onda de escudo. Manipulação de explosão, através do Romb of Affliction,
que consome um efeito de status em um inimigo em uma explosão após atingi-lo com escudo. Criação de armas, com punhos de Berserker Skofnung. Manipulação de sangue, com o cabo de Tirfin. Todas as suas habilidades e poderes inatos dará Ragnarok, exceto o amuleto de Yggdrasil. Imortalidade tipo 4, qualquer morte em Valhalla, apenas o envia de volta à costa para tentar novamente, pois o local restaura aqueles que estão dentro dele, desde que morram em combate honroso. Vários glifos e vantagens, que concedem o seguinte: cura, via escudo restaurador, que permite uma chance moderada de ganhar defesa e restaurar saúde com seu próximo golpe de escudo, após receber dano e explosão de saúde do matador, que tem uma chance moderada de conceder saúde com qualquer morte por lança. Magia Bifrost, via tempestade rúnica, que cria uma tempestade de Bifrost após usar 3 ataques rúnicos em sucessão. E Passo das Sombras, que dispara uma saraivada de fragmentos de Bifrost em uma evasão de último segundo. Amplificação de estatísticas, via Vigor Transbordante, que aumenta o poder ofensivo de Kratos quando ele é minimamente ferido. Ataque de Alfheim, que potencializa ataques após esquivas de último segundo. Poder do Detonador, que tem uma chance de aumentar sua força com cada lança detonada. Extinguir e Vaporizar, que concede dano extra contra oponentes em chamas ou congelados. E Pluma do Caos, Redemoinho de Machado, Força de Vendaval, Lâminas Flamejantes, Despertar de Gelo, Lamento de Draupnir, Vento Crescente e várias outras habilidades que amplificam seus ataques epônimos. Manipulação do Espaço, Tempo, via Momentos Shift, que ativa uma Realm Shift com o carregamento da lança Draupnir, das lâminas do caos ou do machado Leviatã. Realm Shift, que ativa uma Realm Shift com uma evasão de último segundo, que dura 75 segundos de sua perspectiva. E Raging Realm Shift, que ativa uma Realm Shift ao ativar sua fúria. Indução de efeito de status, via Explosão Atordoante, que aumenta enormemente o dano de atordoamento da força de vendaval da lança. E Escudo Atordoante, que emite uma onda de choque concussiva que atordoa os inimigos quando a barreira que gera é quebrada. Manipulação empática menor, via Explosão de Fúria Aprendida, que concede uma explosão de fúria com cada inimigo atordoado. Manipulação de Gelo, via Congelamento Profundo, que cria uma explosão de gelo que congela inimigos próximos quando o machado Leviatã retorna para a mão. E Nevasca de Entrada, que cria uma tempestade de gelo após atingir um inimigo com certas habilidades. Manipulação do Ar, via Oling Maelstrom, que cria redemoinhos com cada ataque combinado e evasão com a habilidade Draupnir. Reflexão de Ataque, via Deflexão de Chicote, que desvia projéteis recebidos, enquanto carrega um chicote de chamas das lâminas. Bifrost, Seida, Magia dos Elfos da Luz, Manipulação de Fogo e Manipulação de Gelo, via Caçador Elemental, que faz com que a próxima lança lançada se manifeste com um sifão elemental aleatório. E Tempestades Sifonadas, que cria uma tempestade elemental quando uma lança sifonada executa o lamento de Draupnir. Transferência de dano e purificação, todos os tipos. Via Descarga de Contágio, que lhe permite se purificar de qualquer efeito de status e aplicar um alvo com um golpe de escudo. Manipulação de Explosão, através da riposte do defensor, que concede uma pequena chance de fortalecer seu próximo ataque com uma explosão após um bloqueio ou defesa e fortificação, que desencadeia uma explosão atordoante após segurar o escudo por um período de tempo e jogá-lo em um inimigo. Aumento de dano, força vital, absorção de alma, manipulação da mente e manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1, via Sede de Sangue Valorosa, que lhe dá um aumento de força e rouba a força vital de sua vítima por um curto período. E Repreensão sem Alma, que tem a chance de causar uma explosão de alma a cada bloqueio, defesa ou ataque. Invulnerabilidade limitada, via Last Grasp, que concede uma barreira invencível temporária quando Kratos está à beira da morte. Geração de ondas de choque, via Poder Atordoante, que gera ondas de choque ao atingir inimigos atordoados. E Impactos Ardentes, que adicionam ondas de choque extras quando as lâminas atingem o solo. Redução de dano, via Defesa do Arcanista, que reduz o dano recebido após usar uma relíquia ou um ataque rúnico. Absorção, via Fúria Redentora, que absorve dano letal recebido com a sua fúria e aumenta seu poder geral. E Assassino Enfurecido, que restaura a força vital e a fúria a cada morte enquanto estiver em fúria espartana. Manipulação de veneno e redução de estatísticas, via Veneno de Vanir,
que permite a Kratos envenenar seus inimigos e diminuir seu nível de poder com ataques de mãos nuas, bloqueando e aparando. A Lâmina do Olimpo pode invocar a Lâmina do Olimpo, uma arma poderosa de linhagem e legado, à vontade de suas memórias. As Lâminas do Caos, Machado Leviatã e Lança Draupnir, mantêm suas armas, embora em um nível suas resistências são. Manipulação de fogo não se deixa abalar pelo fogo ardente do Hades de um monstro que quer sua cabeça. Manipulação da alma, absorção da força vital, manipulação da mente, manipulação da memória, manipulação de probabilidade e manipulação conceitual tipo 1. Seu corpo e a alma poderiam resistir a ser agarrados e arrastados pelos braços de Hades sem serem transmutados em uma alma perdida ou monstro. Os referidos braços também podem roubar força vital a cada golpe. Manipulação do tempo, parada do tempo, manipulação da idade, telecinese, retrocognição, precognição e clarividência poderia sobrepujar o contato direto com a energia do amuleto, que decompõe objetos com os quais entra em contato. O amuleto de Ouroboros é capaz de moldar o próprio tempo, levitar inimigos no ar, o que diminui suas defesas e é superior em potência às gemas de Ouroboros, que têm os mesmos poderes do ciclo de vida do próprio amuleto em uma escala mais fraca e podem prever o passado e o futuro e revelar as fraquezas inimigas. O amuleto de Ouroboros também pode restaurar objetos ao seu estado anterior e desfazer as causas de sua destruição como se nunca tivesse acontecido para começar, ou até mesmo congelá-los durante a fase de desfazer a causa, capaz de resistir aos efeitos de A Névoa de Delfos, que decompõe tudo em seu caminho após ativação. Precognição resistiu repetidamente aos poderes precognitivos das Irmãs do Destino. Petrificação pode escapar da petrificação de Gorgon. Em resposta a uma pergunta, Og confirma que Kratos é transformado completamente em pedra e não apenas coberto por uma camada externa dela. Manipulação de eletricidade, indução de paralisia e indução de efeito de status também é capaz de resistir ataques de raios de autômatos fortalecidos pelo raio de Zeus, bem como resistir à fúria de Zeus lançada contra ele por seus clones feitos por Ares. Manipulação biológica pode resistir facilmente aos insetos de Megaera, que podem transformar suas vítimas em monstros aracnoides irracionais apenas com o contato. Criação de ilusões e manipulação da percepção pode resistir às ilusões das fúrias, que supostamente distorcem os sentidos da vítima e até mesmo a área ao redor dela, com foco adequado em sua mente ou com os olhos da verdade. Manipulação de ácido e manipulação de veneno pode lutar através do veneno ácido de uma quimera. Manipulação da morte, sobreviveu fazendo sexo com as filhas gêmeas de Afrodite, Zura e Lora, enquanto todos os outros morreram fazendo o ato, com Kratos completamente inconsciente da situação até depois que ele fez o ato e eles lhe contaram o que aconteceu com os outros tentados anteriores. Resistiu aos efeitos do rio Styx, que pode matar qualquer ser que beba dele. Poder dos destinos, as Irmãs do Destino que determinam os destinos dos deuses e titãs, forjam novas vidas, manipulam o resultado de eventos e guerras e decretam quando exatamente uma pessoa morrerá. Inicialmente notando irregularidades nas circunstâncias do destino de Kratos, foram finalmente incapazes de usar seus poderes para realmente forçar Kratos a perder, como visto quando ele dominou e matou o Cavaleiro das Trevas, Auric, e Perseu contra seu destino decretado para Kratos. A última ação fazendo com que o fio do destino de Kratos ficasse frouxo e insensível a todas as ações das irmãs. Todas as resistências anteriores de seu semideus em níveis muito maiores, além daquelas de seus Zeus da era nórdica e Ragnarok, além de magia divina, deuses resistem às propriedades inatas de suas próprias magias. Manipulação de gelo, pode escapar da respiração congelada das arpias. Manipulação do vazio, resiste aos poderes de Erinis. Seu nórdico é capaz de interagir facilmente e resistir aos efeitos das lágrimas do reino, que são buracos no tecido da realidade que ameaçam a existência de reinos individuais, e pode facilmente selá-los apenas com sua força bruta. Ditos buracos também sendo observados por Mime como vazios. Seu nórdico também é capaz de resistir a mordidas e golpes de garras de Garm, que pode fazer lágrimas do reino com sua força bruta e pode mastigar o tecido dos reinos, mesmo sobrevivendo sendo mastigado por este último. Manipulação e absorção da alma, manipulação da mente, manipulação da memória, indução de efeito de status, redução de estatísticas, manipulação de probabilidade, manipulação conceitual tipo 1, e desconstrução. As almas são construções de magia, compostas de sua forma, a natureza metafísica de um ser, sua sorte, sua mente e sua direção, não afetado pelos poderes de Poseidon, que podem destruir o corpo e a alma.
com a fúria de Poseidon sendo capaz de destruir completamente os espectros incorpóreos. Também é capaz de resistir a explosões de energia da lâmina do Olimpo. Seu eu nórdico foi capaz de resistir facilmente a um longo período dentro da luz de Alfheim e saiu sem enlouquecer ou ser completamente incinerado e se tornar um com a luz de Alfheim sendo também uma força primordial que existiu antes de Odin e os reinos, mantendo os reinos separados com sua luz e também transcendendo-os completamente, com a luz de Alfheim também sendo capaz de enfraquecer os inimigos e causar danos de atordoamento significativos. Kratos é forte o suficiente para puxar sua alma de volta para seu próprio corpo se alguém tentar roubá-la, fazendo isso várias vezes em sua batalha com Hades. Almas prejudiciais podem quebrar e fragmentar suas memórias como consequência. Manipulação de eletricidade e indução de paralisia. Capaz de resistir ataques elétricos de Poseidon e direcionar raios de Zeus sem problemas. Sua versão nórdica também pode facilmente dominar os ataques de raios de Thor apenas com força. Anulação de poder e negação de resistência. Resistiu e defendeu os golpes e raios de Zeus muitas vezes, mesmo quando este empunhou a lâmina do Olimpo contra ele. Precognição e clarividência. Ainda mais forte do que antes, tendo finalmente dominado as habilidades precognitivas das Irmãs do Destino e as matado. Kratos era imprevisível para seres como Zeus, que era capaz de prever sua morte antes de ganhar o poder da esperança. Os juízes de Hades também eram incapazes de julgar Kratos através de seu coração, e eles são considerados capazes de fazer exatamente isso. Corrupção tipo 1. Não se deixa abalar pelos portões de julgamento, que podem corromper qualquer um que os toque, transformando-os em monstros. Tipo 2. Também é capaz de resistir à névoa escura de Hades, que corrompe tudo em seu caminho, com seu eu nórdico também sendo capaz de resistir à energia Seidr, radiações cósmicas, não afetado por estar na dimensão de Ares, que tinha uma enorme galáxia giratória e inúmeras estrelas espalhadas ao fundo. Também viu os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki e suas nuvens de cogumelo resultantes, percebendo instintivamente que não seria capaz de prejudicá-lo de forma alguma. Manipulação de maldições e manipulação de vida. Empunha o capacete de Hades, que é capaz de conceder ao seu campeão resistência a essas habilidades. Todas as resistências anteriores a um nível muito mais alto, incluindo, possivelmente selando, tornou Atena ascendente completamente indefesa e incapaz de tirar esperança dele pela força. Apesar desta última ser capaz de invocar e selar esperança à força de antemão. Manipulação conceitual tipo 1. Manipulação do medo. Manipulação empática. Posse e redução de estatísticas tipo 1. Depois que Kratos desbloqueou a esperança, ele não foi mais afetado pelas energias e pelos efeitos dos Zeus do medo, que é o próprio conceito do medo, anulação e absorção de poder, mesmo depois de Kratos se matar com a lâmina do Olimpo e libertar esperança para o mundo. Ele ainda foi trazido de volta à vida por esperança. Também é capaz de resistir às habilidades de Zeus medo, todas as resistências anteriores, escamas de seu eu mais jovem, que é capaz de resistir a essas habilidades inatamente, sem equipamento ou ajuda externa, excluindo resistências obtidas usando o poder da esperança, além daquelas de seu eu, Ragnarok, incluindo telepatia. Atreus afirmou que tentar ler a mente de Kratos era como bater no escudo de um campeão viajante. Manipulação da loucura todos os tipos, escalando para seu eu mais jovem. Não afetado por Gondor, que regularmente deixava as pessoas loucas com sua mera beleza. Sobreviveu facilmente estando dentro da luz de Alfheim e saiu sem ficar louco ou ser completamente incinerado e se tornar um com a luz. Possessão, com o feitiço dos sonhos, que lhe permite afastar a possessão dos pesadelos. Manipulação de fogo, manipulação de gelo e manipulação de veneno, via armadura ancestral, que concede resistência a danos de fogo, gelo e veneno, e vários encantamentos. Manipulação de maldições e redução de estatísticas, através da armadura de névoa mortal de Valdir e do punho do labirinto, que concede passivamente resistência à névoa amaldiçoada de Niflheim. Também é capaz de resistir à luz de Alfheim, que também pode enfraquecer os inimigos e causar dano de atordoamento significativo. Apagamento da existência, com a Pedra da Unidade, que concede proteção contra o vazio no reino entre os reinos se alguém se desviar do caminho, devido a ser forjada de alguma essência criativa Jotunna primordial, o material de construção dos 9 reinos. Manipulação do espaço-tempo, capaz de resistir ataques de Nidhogg, que pode criar lágrimas do reino apenas com suas garras com força bruta, bem como ataques de Garm,
que não só pode rasgar buracos entre os reinos, mas também mastigar seu tecido. Também resistiu facilmente e se libertou dos efeitos do deslocamento do reino, e também viu Endal em câmera lenta dentro do referido deslocamento do reino enquanto ele próprio era desacelerado. O deslocamento do reino pode manipular o espaço e o tempo, bem como deslocar reinos individuais inteiros. Todas as resistências anteriores de sua versão da Era Nórdica, incluindo indução de efeito de status, manipulação de fogo, manipulação de gelo, manipulação de veneno, manipulação de eletricidade e magia Bifrost, via proteção celestial, que concede resistência parcial a todos os efeitos de status. Proteção contra veneno, que melhora especificamente a resistência a veneno. Emblema de olhos brilhantes, que fornece resistência a ser atordoado ou atordoado. E remédio do Bifrost, que limpa o Bifrost do corpo de Kratos a cada golpe. Todas as resistências anteriores de sua versão da Era Nórdica, além da resistência à indução de efeito de status, manipulação de fogo, manipulação de gelo, manipulação de veneno, manipulação de eletricidade e magia Bifrost, via proteção celestial, que aumenta a resistência a todos. Sua potência de ataque seria de multissistema solar até baixo complexo multiversal. Derrotou as três fúrias, que por sua magia podiam criar ilusões físicas de dimensões que continham um céu estrelado ao fundo, o que exigiria essa quantidade de energia. E mais tarde uma dimensão que continha o Sol, propagada de si mesmas. Possui a manopla de Zeus, a lâmina de Ártemis e a lança do destino. Matou todo o exército de olimpianos e titãs. Lutou em pé de igualdade com Zeus e acompanhou seu crescimento de poder latente. Inconcebivelmente mais poderoso do que antes, imbuído de esperança, o maior poder do mundo grego, muito acima até mesmo dos grandes males, incluindo Zeus medonho, segundo as palavras de Atena, aterrorizou Atena e foi capaz de derrubá-la, a última das quais havia ascendido a um plano superior de existência que lhe concedeu poder e um nível de existência além de todos os outros. Repetidamente afirmou ter perdido a maior parte de sua força de seus dias como um deus e até mesmo um pouco de sua musculatura a ponto de ser uma casca de seu antigo eu. Apesar disso, ele se vestiu de trapo e derrotou Baldur em batalha, derrotou Sigrun em combate e conseguiu superar todas as suas valquírias, cujas magias são poderosas o suficiente para se espalhar por um reino inteiro, começar a destruí-lo até a própria estrutura e fazer o Yggdrasil sangrar. Após o treinamento durante o Fimbulwinter, Kratos despertou os poderes adormecidos que ele uma vez exerceu em seu auge quando ele vai com tudo. Lutou em pé de igualdade com Thor e finalmente o derrotou durante sua revanche. Lutou contra Nidhogg, que pode mastigar as raízes de Yggdrasil. Derrotou Garm, que ameaçou comer o tecido dos 9 reinos. Manteve-se firme contra Odin, que matou o primeiro gigante Mir e criou os reinos de seu corpo. Apesar de Tyr ir com tudo contra ele e ambos ficarem mais fortes a cada encontro, ele derrota Tyr consistentemente em combate individual. Tyr admite que Kratos é o melhor lutador dos dois, com Mimir confirmando que ele é melhor, mas em sua própria cabeça sempre que ele podia ver o raio como se estivesse se movendo pelo melaço mais lento e atravessasse um templo antes de atingir Ares, declarado como tendo força quase olímpica e inigualável por Atena, com até mesmo as Irmãs do Destino também reafirmando essa noção, tornando-o superior aos guerreiros redimidos, que podem usar a essência de Hyperion, que permite ao usuário se mover na velocidade da luz. A luz do amanhecer é alimentada pela chama primordial, que também serve como a mesma fonte de energia que Helios. Seus raios funcionam de maneira quase idêntica aos raios de Helios. Facilmente acompanhou o ritmo de Perséfone, que pode reagir e bloquear raios da luz do amanhecer, cujos raios funcionam de maneira quase idêntica para aqueles dos raios de Helios. Facilmente acompanhado por Atlas, que poderia facilmente dominar Helios. Conseguiu derrotar as Irmãs do Destino, marcando-as e também evitando seus ataques antes que pudessem reagir, mesmo lutando contra os dois ao mesmo tempo. Inicialmente lutou em pé de igualdade contra Zeus, que é muito mais rápido que Hermes, que foi capaz de facilmente superar os ataques leves de Helios a curta distância enquanto ferido e espancado. Também facilmente acompanhado por Hércules, que também poderia reagir e bloquear facilmente os ataques de Helios com facilidade. Mais tarde igualou Zeus em combate golpe por golpe em sua batalha final, muito mais rápido do que antes e derrotou Zeus em batalha. Mais lento do que antes, mas ainda é comparável a Baldur e Sigrun,
que estão no mesmo nível de Ares. Conseguiu retornar ao nível em que estava quando destruiu o Olimpo. Acompanhou gente como Thor, Heimdall e as várias Valquírias em batalha, capaz de reagir, bloquear e desviar de ondas de choque de Thor, sendo essas ondas de choque capazes de abranger a totalidade de Yggdrasil. Uma estrutura infinita de dimensão superior. Pode acompanhar Tyr em combate, que teve que ser aprisionado pelos esforços de Thor e Odin ao mesmo tempo. E sua durabilidade se escala com seu potencial de resistiu a ataques das três fúrias. É o escudo usado pelo próprio Hélio. Contém o fogo primordial, que é considerado a fonte da energia de Hélio. Kratos se protegeu facilmente da explosão da morte de Perséfone, que destruiu o pilar do mundo. A manopla de Zeus amplifica todos os atributos físicos de Kratos e permitiu que ele matasse Caronte e lutasse em pé de igualdade com Atlas e Perséfone. Resistiu a muitos ataques de Ares, bem como a sua explosão da morte. Lutou e matou Thanatos, uma divindade primordial. Resistiu a um golpe do tridente de Poseidon. Também resistiu ao poder do Sol carregado de Hélio com problemas mínimos. Foi capaz de resistir a golpes de Hades e Hércules, igual a Zeus, e resistiu a muitos golpes dele. Só conseguiu se matar canalizando a esperança através da lâmina do Olimpo e então se apunhalando com ela, para se sacrificar e dar esperança à humanidade. Levou muitas surras brutais de Baldur em múltiplas ocasiões e conseguiu reverter a situação a cada passo do caminho. Conseguiu sobreviver a ataques de Sigrun e suas valquírias, cuja magia é poderosa o suficiente para se espalhar por todo um reino, começar a rasgá-lo em sua essência e fazer a Yggdrasil sangrar. Não deveria ser mais fraco do que sua antiga versão de Deus da Guerra. Trocou golpes com Thor várias vezes, sendo subjugado e temporariamente morto apenas quando se conteve consideravelmente. No entanto, em sua revanche, Kratos foi capaz de receber um golpe de Mjolnir com toda a sua força e fúria na cabeça, e simplesmente ignorá-lo, apesar de Tyr ter lutado com tudo contra ele, ambos ficando mais forte a cada encontro. Kratos pode resistir aos ataques e golpes do declarado por Atena como possuidor de força quase olímpica e inigualável, o que o tornaria muito superior aos guerreiros redimidos, que como mortais eram capazes de balançar um martelo com o peso do plano mortal. Quebrou a tira que prendia a carcaça da Piton, uma serpente metálica gigante que se estende por várias cadeias de montanhas. Usada pelo próprio Zeus para acorrentar todos os titãs às paredes do Tártaro, mais tarde usada pelo próprio Kratos para dominar e reacorrentar Atlas. É comparável a Ares, que é superior aos titãs como Atlas, que facilmente sustentou a totalidade do mundo grego em seus ombros por quase 20 anos. Pode conter a força de Atlas e também pode dominar Hades, que tem a alma de Atlas, o que lhe concede força como resultado, com o próprio Kratos eventualmente arrancando a alma de Hades para si mesmo. Mais tarde dominou e matou Cronos, inconcebivelmente mais forte do que antes. Fisicamente no mesmo nível de Baldur e o dominou em batalha, e deve, portanto, exercer um nível de força que é mais ou menos igual ao de Ares. Despertou novamente o poder que exercia como um deus. Pode selar lágrimas do reino, que são buracos no tecido da realidade que ameaçam a existência de reinos individuais, apenas com sua força bruta. E pode lutar com gente como Nido Gigar. Ficou mais forte a cada encontro que teve com Tyr em Valhalla. Como um semideus tem energia para escalar por 3 dias sem comida, água ou descanso, como visto quando ele soube até o templo de Pandora. Correu várias dezenas de quilômetros em busca de uma cidade e continuou lutando por um dia inteiro dentro do templo de Pandora antes de se cansar. Sobreviveu sendo brutalmente torturado física e mentalmente pelas fúrias por 3 semanas seguidas para quebrá-lo e fazê-lo retornar à servidão de Ares, eventualmente perseverando, dominando e matando-os. Consistentemente resiste às surras brutais de pessoas e deuses de seu próprio calibre, como de seu irmão Demos e seu pai Zeus, e se recupera facilmente deles em segundos, incluindo sua própria resistência. Também é capaz de facilmente se livrar de ferimentos que normalmente matariam mortais menores. Possui magia infinita, que ele ganhou depois de ficar furioso com a morte de Deimos nas mãos de Thanatos. Mesmo depois de massivamente relaxando em seu treinamento por anos, ele suportou surras brutais de Baldur e viajou com seu filho pelos reinos cruéis e mortais dos deuses nórdicos.
Foi o maior general do Império Espartano, nunca tendo perdido uma batalha até seu encontro fatídico com Aurique. Embora prefira suas lâminas, Kratos é um mestre de todas as armas, capaz de usá-las com precisão e habilidade sem pensamento consciente. Ao longo de suas aventuras, ele resolveu muitos quebra-cabeças, a maioria criados por Dédalo, que construiu o labirinto de Minos, e Patos Verdes III, que construiu o Templo de Pandora, sendo o primeiro a conquistar este último após um milênio de tentativas. Apesar de usar métodos brutais e sangrentos, Kratos tem uma mente tática aguçada e pode avaliar com precisão o estado de Atenas durante seu cerco com um simples olhar. Possui habilidades de luta livre que pode usar para derrubar soldados treinados, mesmo quando enfraquecido e exausto. Eventualmente viria a ter conhecimento e consciência completos de todas as formas de guerra e combate em todos os tempos. Devido à sua classificação como o deus de guerra, lutou contra vários clones mais jovens de si mesmo que foram considerados muito mais fortes, rápidos, ágeis e consideravelmente mais sanguinários, e matou todos eles, ameaçando Ares enviar mais e dizendo que nenhum jamais alcançaria sua família, declarado por Atena como um guerreiro inigualável. Foi capaz de descobrir que Freya havia enfeitiçado Mimir para que este não conseguisse revelar a fraqueza de Baldur ou viscou sua identidade como filho de As lâminas do caos, forjadas nos abismos do Tártaro. Essas lâminas são uma lembrança mortal do passado de Kratos. As armas de Kratos, forjadas nas profundezas mais imundas do Hades. Uma vez presas, as lâminas permaneciam acorrentadas e queimadas na carne, uma parte do corpo do portador. Uma lembrança eterna da promessa de Kratos. Um par de lâminas de corrente que foram presenteadas a Kratos por Atena depois que ele perdeu as lâminas do caos em sua luta contra Ares. Um novo conjunto de lâminas em cadeia que Atena presenteou Kratos após cair no submundo. Elas têm a capacidade de invocar um grupo fantasmagórico de espartanos para causar dano a qualquer um que esteja perto de Kratos. Amuleto de Ouroboros, um amuleto que foi roubado do oráculo Aletia. Esta gema tem o poder de manipular o tempo de inúmeras maneiras, desde deteriorar ou reconstruir diferentes estruturas até mesmo desacelerar o tempo. Pedra do Juramento de Orcus, uma pedra presenteada a Kratos por Orcus. Ela concede a Kratos a habilidade de invocar um clone sombrio de si mesmo com marcas alaranjadas, que funciona em uníssono com Kratos durante o combate. Olhos da Verdade, um par de olhos que pertenceu ao oráculo Aletia. Kratos pode usar esses olhos para dissipar qualquer ilusão. Manopla de Zeus, uma manopla usada como ferramenta contra os titãs. Kratos pode usá-la para causar danos devastadores aos seus oponentes. Escudo Solar, um escudo usado pelo deus dos Sol Hélios. Kratos pode usá-lo para refletir ataques. Lança de Tritão, um artefato que estava nas cavernas do Olimpo, dá ao portador a capacidade de respirar debaixo d'água sem nenhuma repercussão. Lâmina de Ártemis, uma lâmina enorme dada de presente a Kratos por Ártemis durante sua missão para derrotar Ares. Lâminas de Atena, um par de lâminas de corrente que foram presenteadas a Kratos por Atena depois que ele perdeu as lâminas do caos em sua luta contra Ares. Olhar da Medusa, cabeça da Medusa, brutalmente arrancada por Kratos. Era usada principalmente para petrificar inimigos. Armas de Esparta, principal armamento de Kratos quando ele era general do exército espartano. Olho de Atlântida, um item que Kratos recebeu que lhe concedeu o poder de atingir seus inimigos com raios. Flagelo de Erinis, um item que Kratos recebeu após matar Erinis brutalmente. Ele tem o poder de criar vazios para sugar inimigos e absorver suas almas e vida. Chifre de Bóreas, um item que Kratos recebeu nas cordilheiras de Esparta. Este artefato invoca o poder do deus do vento do norte, Bóreas, e permite que Kratos congele seus inimigos. Martelo Bárbaro, um martelo poderoso que já foi empunhado por Aurica até que Kratos o tomou dele. Esta arma lenta, porém poderosa, pode invocar uma alma amaldiçoada para cumprir as ordens de Kratos. Lança do Destino, uma lança que foi empunhada pelo Cavaleiro das Trevas até que Kratos o matou e a tomou de seu grifo morto. Ela possui propriedades explosivas, além de poder se estender e retrair. Lâmina do Olimpo, uma das armas mais poderosas de Kratos. Foi empunhada por Zeus em certa época para derrotar os titãs e tem o poder de matar os imortais. Ruína de Tifão, um arco mágico que Kratos recebeu após arrancá-lo do olho de Tifão.
que pode disparar vento em vez de flechas normais. Cabeça de Uriel, a cabeça da Górgona imortal Uriel. Esse objeto mortal pode transformar qualquer coisa que olhe em pedra, até mesmo as próprias Górgonas. Amuleto dos Destinos, um amuleto que concede a Kratos a habilidade de desacelerar o tempo ao seu redor. Velocino de Ouro, um bracelete dourado que concede a Kratos a habilidade de refletir ataques de volta para quem os enviou. Asas de Ícaro, um par de asas do que Kratos arrancou do próprio Ícaro. Elas lhe concedem a habilidade de voar. Garras de Hades, garras que outrora foram empunhadas por Hades. Kratos pode invocar almas, além de ser capaz de arrancá-las de alguém. Cestos de Nemeia, um par gigante de manoplas que Hércules usou até Kratos arrancá-las de suas mãos. Elas podem criar ondas de choque massivas com impacto. Chicote de Nêmesis, um par de correntes de garras que foram construídas por Hefesto. Kratos pode projetar eletricidade com essas armas. Arco de Apolo, uma arma que Kratos pegou após incendiar uma alma amaldiçoada no submundo. Elas podem disparar flechas de fogo. Cabeça de Hélio, a cabeça do próprio Deus Sol. Kratos pode usá-la para cegar inimigos, além de dissipar qualquer coisa invisível e intangível. Botas de Hermes, botas usadas pelo mensageiro dos deuses. Kratos pode correr grandes distâncias com essas botas, além de ser capaz de correr em paredes. Machado Leviatã, uma arma poderosa herdada de Kratos como herança por sua falecida e amada esposa, Fae. Ela gera poderosos ataques de gelo. Escudo Guardião, um escudo excepcional presenteado a Kratos por sua amada esposa no aniversário da noite em que se conheceram. O escudo pode refletir ataques e mudar de forma para atender a diversas necessidades, além de ser dobrável quando não estiver em uso. Escudo de Muro de Pedra. Este escudo é especializado em defesa máxima, tornando-o inadequado para parar, mas perfeito para bloquear a maioria dos ataques que acumulam carga. Quando o escudo está carregado ao máximo, ele pode ser jogado no chão, criando uma onda de choque massiva que faz os inimigos voarem e ficarem atordoados. Escudo Intrépido. Este escudo é especializado em aparar ataques inimigos. Aparadas perfeitas carregam completamente o escudo, permitindo um golpe que pode atordoar significativamente os inimigos. Escudo Estelar Destruidor, um escudo forjado a partir da luz radiante de 1000 estrelas moribundas. Este escudo acumula carga enquanto Kratos bloqueia, e sua habilidade permite que Kratos a atinja com um soco para lançar essa energia contra os inimigos, podendo até anular todos os ataques inimigos, incluindo ataques em área. Escudo de Ataque. Este escudo carrega conforme Kratos avança contra seus inimigos com este escudo. Draupnir. A lança de Draupnir é uma lança mágica e autoduplicante, forjada a partir de seu anel mágico homônimo pela Senhora da Forja, com a ajuda de Brok, para matar Heimdall e superar sua previsão. Ela pode comandar o poder dos ventos para criar tornados e rajadas poderosos, bem como vácuos para destruir seus inimigos, e pode até gerar explosões poderosas. Imbuída com o sangue de Kratos e abençoada por Brok, é uma arma digna de um deus. Punho de Ofud. A espada mágica de Heimdall tem a capacidade de desencadear uma mudança de reino, que não apenas manipula e distorce o espaço e o tempo, mas também muda reinos singulares inteiros. Gjalarun, o lendário chifre apocalíptico que incita o Ragnarok, extraído do cadáver sem vida de Heimdall. Com o sopro de um deus suficientemente forte, o Gjalarun servirá como catalisador para iniciar o Ragnarok e abrir os portais de todos os 9 reinos para que os exércitos invadam Asgard. Apesar de sua infame raiva e ferocidade, Kratos é um combatente muito adaptável, que vê suas armas como ferramentas para tarefas específicas, achando que a preferência não tem sentido. Suas táticas refletem isso, pois ele usa o que for apropriado para a situação. Isso não é exclusivo de suas armas e abordagem de combate físico, já que Kratos usará regularmente todas as suas habilidades mágicas disponíveis. Os problemas de controle da raiva de Kratos o tornam propenso a comportamentos impulsivos e violentos, bem como a graves problemas de julgamento. No entanto, essa fraqueza foi aliviada mais tarde em sua vida. Kratos abomina completamente qualquer mal a crianças, a ponto de se desligar de um cenário de combate para tentar salvar alguém em perigo. Agora que os oponentes estão 100% analisados, está na hora de decidir o vencedor. Mas antes, vamos analisar cada um e chegar ao resultado. Em Axis, não tem muito o que dizer. Kratos tem uma vantagem esmagadora contra Sun Wukong. Em potencial de ataque,
Sun Wukong tem uma vantagem sobre o deus da guerra. Em velocidade, eu diria que em média é um empate, se considerarmos o Sun Wukong sem o poder do Dharmakaya. Com o Dharmakaya, Sun Wukong é onipresente. Em durabilidade, Sun Wukong tem vantagem. Em força de levantamento, Kratos demonstrou mais feitos de força imensurável que Sun Wukong. Em vigor, eu diria mais uma vez que é um empate, porém mesmo assim Sun Wukong leva vantagem. Em equipamento padrão, Kratos leva a melhor, devido a ele ter um grande arsenal de armas, enquanto o Rei Macaco só possui uma arma. Em inteligência, é um empate em média, porém em alta. Adivinha? Sun Wukong leva por causa do Dharmakaya. Agora as técnicas notáveis seria o mais difícil de decidir. Sun Wukong possui 7 técnicas notáveis, mas Kratos é mais adaptível ao combate corpo a corpo e ele possui um domínio absoluto em qualquer arma que ele utiliza. Além de ser um mestre no manejo de cada arma, explorando suas utilidades e qualidades, enquanto Sun Wukong se limita a apenas uma. O que isso tem a ver com técnicas notáveis? Eu estou dizendo que Kratos possui melhor qualidade de manejo que Sun Wukong, pois Kratos pode utilizar cada técnica de suas armas com mais eficiência, eficácia e melhor qualitatividade. Então, eu acredito que Kratos leve ponto em técnicas notáveis. E por último, fraquezas. Sun Wukong perde ponto neste quesito, pois ele demonstrou fraquezas mais graves que as de Kratos. Agora, quem realmente venceu? Bem, no placar geral, ambos empataram, mas placar geral não define vitórias. Como eu sempre digo, empate de pontos não significa que é empate real de poder, só significa que ambos têm um grande domínio em áreas diferentes. O ponto mais forte do Kratos é poder da esperança, um poder citado pela Atena que está além dos próprios deuses gregos, um poder que nem mesmo Zeus, na sua forma abstrata e conceitual do medo, não foi capaz de ferir e atingir Kratos. É como se a esperança fosse uma defesa anticonceitual, pois ela não permitiu que o medo dominasse Kratos, e isso significa que Kratos é invulnerável a nível conceitual, quase como se fosse um campo axiomático. Já Sun Wukong, o maior triunfo dele é o Dharmakaya, que lhe concede poderes como onisciência e onipresença, e segundo a cosmologia budista, o Dharmakaya é uma forma de existência pura, não física, é espiritual e metafísica, iluminado e com propriedades imateriais ou às vezes conceituais. Porém, você ouviram o que eu disse, o Dharmakaya funciona da mesma forma que os Zeus do medo, já que ambos são conceitos abstratos e imateriais, e o poder da esperança simplesmente destruiu a forma do medo de Zeus. Se não considerar isso, considere os Axes, pois Kratos possui Axes que podem matar Sun Wukong, muito além do próprio poder da esperança. O fantasma de Esparta pode negar a regeneração, a imortalidade, a intangibilidade, e claramente, a invulnerabilidade de Sun Wukong. Porém, Sun Wukong não consegue atingir Kratos, que ele demonstrou resistência à maioria, se não todos os Axes de Sun Wukong. Sem falar das negações, Kratos pode se adaptar ao combate de Sun Wukong, podendo prever todos os seus ataques, e não há meios do Rei Macaco conseguir ferir Kratos, já que o deus da guerra possui um arsenal de axes muito maior que os de Sun Wukong. Agora, se tratando de uma luta direta, Kratos acabaria levando a melhor, devido a ele ser mais adaptável em combate, além do seu próprio arsenal de armas, pois Kratos possui incríveis 35 armas, e a sua arma mais forte, a Lâmina do Olimpo, é mais um dos fatores que apontam a vitória de Kratos, pois a Lâmina do Olimpo foi capaz de matar Kratos, Zeus e Gaia. Além disso tudo, o confronto deles poderiam durar horas ou até dias, mas na grande maioria das vezes, Kratos poderia negar a imortalidade de Sun Wukong, seja quebrando seu pescoço, empalando ele com a Lâmina do Olimpo ou outros meios que fariam Kratos vencer a batalha na grande maioria dos cenários. Claro, Sun Wukong poderia vencer caso conseguisse ferir ou danificar Kratos, mas nesse cenário hipotético, Kratos seria imune a todos os axes que o Rei Macaco lançaria sobre ele. E bem, eu declaro que o vencedor é Kratos com uma dificuldade. Então é isso.
Pessoal, lembrando que esse vídeo não é um remake do vídeo original. Na verdade, essa é uma edição extra, pois eu havia percebido que esqueci de adicionar algumas informações, como a durabilidade. O placar geral e a conclusão são clara e definitiva sobre essa batalha. E bem, creio que vocês tenham gostado dessa edição extra, já que o vídeo ficou bem mais completo. E bem, fico por aqui até o próximo vídeo, pessoal. Ahora hazme un tsunami con cara. Pero que esté solo el tsunami, no las casas. No, pero que no tenga cara de humano, que tenga una carita feliz. Pero un tsunami, no una ola. Pero un tsunami con cara feliz, no con un ojo. ¡Un tsunami con cara feliz!